Olá, boa noite pessoal. Hoje, aqui começando mais uma live para a gente poder falar sobre Reiki, sobre o Reiki, maravilhoso Reiki. Na semana passada, na live da semana passada, junto com a Carla Catose, mestre em Reiki, nós falamos um pouquinho sobre o Reiki e controle emocional, né? Foi muito bom aquele bate-papo, foi uma conversa muito boa, muito engrandecedora. É, Fiquei muito feliz que através daquela conversa, minha irmã agora vai se tornar uma reikiana também, mais uma aí para essa egrégora, para trabalhar com essa energia maravilhosa. Então fiquei muito feliz que depois daquela live ela resolveu também se tornar uma reikiana. E uma das coisas, né, que mais acontecem é que as pessoas perguntam muito pra gente sobre o que é o reiki, o que é um terapeuta reiki, como é que funciona o reiki e tudo mais. E é, o que a gente resolveu fazer, eu e a Carla, né? Eu vou até convidar ela aqui também para ela poder participar já aqui com a gente. Opa. Foi. E aí o que a gente estava conversando, né? Porque foi bem interessante. É que as pessoas têm muitas dúvidas, né? E às vezes a gente começa a falar assim de determinados temas. E aí, dentro dessas conversas acaba surgindo: oi, Carla, boa noite. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Beleza, e você? Tudo ótimo. Amém, Hoje está mais joia. tranquilo. Ah, tranquilo, isso aí. Tudo acontece Deixa no eu momento só, certo. só compartilhar aqui o link. Aham. Eu estava aqui falando, né, que na live anterior a gente falou sobre o reiki, o controle emocional, e eu estava falando que através daquela live nós ganhamos aí mais uma reikiana, minha irmã. Sim, sim. Fiquei Eu fiquei muito super, feliz, viu? Fiquei muito feliz nó, fiquei felizão porque também. ter uma irmã fazendo reiki junto é uma honra, né? Pois é, ué, então. Então, nossa, eu fiquei feliz demais. Eu fiquei feliz não somente, né, pelo reiki, mas é porque eu acredito que através do reiki, né, ela vai conseguir aí ter uma ampliação aí da sua consciência, né, começar a vibrar mais na vibração da 5D e com isso, né, é, vamos dizer assim, trazendo mais uma alma, mais um espírito, mais um combatente aqui para o exército da luz. E as mudanças, né, que vão ocorrendo de forma sutil no dia a dia. É como eu falei para ela, são grandes mudanças, mas que vão acontecendo aos poucos. E você não percebe. Quando você se dá conta, você fala, uau, como a minha vida mudou em tão pouco, Isso, entendeu? Graças ao reiki, graças a toda essa transformação que começa através das práticas do reiki, né? exatamente. Né? A gente tem que praticar aí continuamente, consistentemente, né? É bem É. interessante. Então, sem mais delongas, né? Porque para a gente já poder seguir pelo tema, o tema de hoje, pessoal, já que a gente sempre recebe muitas perguntas, e na maioria das vezes a gente recebe as perguntas e no meio daquele tema que a gente está debatendo, a gente às vezes não consegue responder de uma maneira completa, né? Então nós resolvemos agora fazer essa live de hoje e talvez até mais, né? Acredito que a gente nunca consegue responder tudo numa só, mas a gente vai fazer um perguntas e respostas, né? Q&A, perguntas e respostas para a gente sanar aí algumas das principais dúvidas. Então nós vamos dividir essa live em duas partes. A primeira dela a gente já está com algumas perguntas que normalmente são feitas, né,
que são feitas para a gente e que são dúvidas mais comuns, né? E eu gostaria de começar com a primeira dessas dúvidas. Já vou passar a bola para você, Carla. Você tem mais propriedade para falar disso sobre eu, que é a primeira pergunta e uma das que as pessoas mais fazem também, né? O que é um terapeuta Reiki? Então, vamos lá. O terapeuta reikiano é aquela pessoa que passou por um processo de iniciação durante um curso de Reiki. É muito importante a gente lembrar que para a pessoa ser um terapeuta, ela tem não só fazer um curso de Reiki, mas passar por um processo de iniciação. Eu vejo assim, tem muitas pessoas que me procuram e que trabalham com o Reiki, que atende como reikiano, mas nunca passaram por um processo de iniciação. Oh, Então, é um perigo interessante. essa prática, porque hoje a gente tem visto muitos cursos de Reiki gratuito na internet, as pessoas oferecendo, mas são cursos que além de ele oferecer apenas o básico, né, do Reiki, Sim. não se aprofunda, ele não tem a iniciação. Então a pessoa, quando ela começa a atender, e é incrível, Luiz, muitas pessoas me procuram e falam, não, mas eu já atendo. E você pergunta, certo, e como foi a sua iniciação? Com quem você fez? A pessoa fala, não fiz iniciação nenhuma, não. Eu fiz um curso ali online. Ó, Eu falo, meu Deus. Porque como é o assim? seguinte, você tá enviando uma energia para a pessoa, mas não é o reiki. Você está enviando o seu ki, a sua energia pessoal, certo? É, E essa energia, conforme você vai passando para as pessoas, você vai começar a sentir falta. Então você vai começar a desenvolver doenças, você vai começar a desenvolver, como que se diz? É, uma canseira. É muito comum as pessoas falarem, depois de eu fazer uma aplicação de reiki, eu me sinto mal, eu sinto cansada, eu tenho que descansar. Por quê? Porque ela não está mandando o reiki para a pessoa, e sim a sua energia pessoal. Então ela o está que? tirando dela para passar para outra pessoa. E Olha isso só. tempo vai fazer falta. Então, a pessoa ela só está apta para trabalhar com o reiki após uma iniciação que é feita de forma individual com um mestre Uhum. de reiki, certo? Não é simplesmente fazer um curso na internet, não é simplesmente ver alguns vídeos e achar que a técnica é simples, então eu vou sair aplicando, e não é assim, certo? Tem, A, tem a um. gente pode trabalhar com reiki, só para concluir, a gente pode Uhum. trabalhar com reiki a partir do nível 2. Eu sempre oriento os meus alunos a partir do nível 2 já começar a fazer essas práticas em outras pessoas para conhecer as diferenças entre energia, Isso. para sentir como que a energia funciona de pessoa para pessoa, mas tudo isso é ensinado durante o curso, entendeu? Exato. Como você vai diferenciar uma doença da outra, uma maneira de tratar, como que você vai tratar uma pessoa da outra, entendeu? Você tem que saber através de um curso. E esse curso a gente vai orientando conforme a pessoa está estudando e praticando no dia a dia a energia. A partir do nível 2 ela já é um terapeuta reikiano, certo? E Uhum. ela já pode, então, trabalhar com a energia. Eu queria fazer um adendo aqui sobre o que você falou aí de pessoas que fazem nem fazem a iniciação, né? Que acontece? Na época que eu estava procurando o Reiki, eu encontrei um livro onde se ensina a fazer uma auto-iniciação, né? É Eu muito. li, aí eu li esse livro, só que eu, assim, segui as técnicas e tal, até fiz a técnica da primeira iniciação, mas, assim, sabe quando não rolou? Sabe? Tipo assim, Porque você não se conectou com a é, energia, entendeu? não rolou, sabe? Não deu certo. Eu falei assim, não, isso aqui não vai dar certo para mim. Eu preciso realmente de alguém para poder eu tá fazendo esse curso, porque não é só, porque assim, eu sou uma pessoa muito individualista, sabe? Eu gosto muito de fazer as coisas por mim mesmo, eu mesmo estudar, eu mesmo correr atrás, eu mesmo descobrir. Só que tem coisas porque é assim, né? Sozinho você chega até o destino, mas junto você vai mais longe, né? Então é importante que a gente busque ali uma pessoa que já tem uma experiência, não somente pela questão da iniciação, mas porque vão surgir
muitas dúvidas, né? Então, assim, durante a experiência, né, que você vai fazendo lá, quando você vai fazendo a aplicação de Reiki, você vai tendo algumas sensações, né? Você até fez uma postagem esses dias, né? Sobre você sente alguns arrepios, você pode sentir um certo formigamento. Já aconteceu comigo essa questão do formigamento, mas eu nunca soube, nunca consegui identificar exatamente o que que era. Então foi muito interessante aquelas informações que você passou lá no post, né? De como identificar as sensações, né? Ligar as sensações com o que o paciente está passando, né? Então, é por isso que é importante a gente ter uma pessoa para nos orientar, né, para nos dizer qual é o caminho. Somente nós é que vamos poder seguir, mas quando você tem uma orientação de qual é o caminho, pelo menos a gente começa a colher bons resultados de uma maneira mais rápida, né? E é aquela coisa, nós não estamos com tempo para poder perder, nós estamos no meio de uma transição planetária, né? Não dá para a gente ficar Porque seguindo exatamente, sozinho. mas o que acontece? A pessoa ela tem uma experiência ruim com o Reiki, por exemplo, ela começa a atender, ela viu um curso lá, que hoje tem muitos cursos gratuitos, ela participou, e eu sei porque muitas pessoas fazem esses cursos, depois vêm me procurar. Aí ela gostou, achou interessante, é fácil, é simples, basta eu estender as mãos ali sobre alguém, aí já começa a praticar. Aí ela não sabe se proteger energeticamente, ela não sabe, como que se diz? Como reagir às sensações que ela vai ter ali. Então, quer dizer, aquilo começa a vir para ela. Aí ela Exato. tem mal-estar, ela tem enjoo, ela tem passa mal, entendeu? Então, quer dizer, aí ela tem uma experiência ruim com o reiki. Então, ela sai falando que o reiki não é bom, que o reiki não presta, que o reiki é isso, que o reiki é Exato. na verdade, ela simplesmente fez uma coisa que não era para fazer, ela não fez da maneira correta, porque se você faz da maneira correta, quando a gente é um canal do Reiki, a energia ela passa por nós, passa por todos os nossos chakras, ela dá a volta em nossa Kundalini e sai pelos chakras das mãos. Então, automaticamente, a gente se energiza também com essa energia. Toda energia que você passa para outra pessoa, 30% fica com você. Então, Uhum. após uma sessão de reiki, você fazer reiki numa pessoa, você está muito disposto. Se você tiver com algum mal-estar, com alguma coisinha, isso passa. Então, quer dizer, esse é o reiki. O reiki ele tem um trabalho completo. Ele atua na pessoa e também no reikiano que está disponibilizando energia, entendeu? Então, esse é o perigo dessas pessoas que têm essas experiências ruins. E tem muita, mas muita gente. Eu conheço muitos que estão oferecendo cursos gratuitos pela internet sem a iniciação. E é um grande perigo isso, entendeu? Porque as pessoas elas veem, é gratuito, vou fazer. Uhum, Porque o ser humano tem esse negócio, né? Tudo que é tem. gratuito, eu De correndo fazer. graça tem injeção na testa, né? Graça, exatamente. E é onde que acaba criando um problema maior para ela. Porque tem toda essa questão da contaminação energética, entendeu? A pessoa que você está tratando, você não sabe quais os problemas reais dela. Então, Sim. automaticamente, você traz isso para sua vida também, entendeu? Aí por isso tem que saber se proteger, né? No Exatamente. momento de Todas estar enviando o reiki, enviar da maneira correta, né? E assim, agora, é, é, depois da gente, né, entender tudo isso, né, de que de fato a gente precisa de uma formação, eu tenho assim, no meu conceito, vamos dizer assim, que eu aprendi na Matrix, né, que a gente precisa por exemplo, que quando você fala terapeuta, na minha cabeça, a primeira coisa que vem assim, né, nas minhas construções aqui da minha mente é que você espera que seja um psicólogo, uma pessoa formada, mas hoje a gente já não vê tanto isso, né, Carlos? O que você tem a dizer com relação à palavra que a gente coloca como terapeuta? Falo isso porque aqui no Brasil se usa terapeuta, mas lá na Europa, por exemplo, eu já vi uma pessoa falando que trabalha lá, que lá eles utilizam o nome de médico holístico, por exemplo, seria um dos nomes. Lá eles aceitam isso, mas aqui no Brasil não se aceita isso, né? Falar que a pessoa é um médico holístico, por exemplo. Aqui se usa a palavra terapeuta. Então, o que você acha disso? Um psicólogo pode ser um terapeuta, um terapeuta. Um terapeuta não necessariamente precisa ser um psicólogo. O Uhum, terapeuta é uma pessoa que cursou um curso, pode ser de terapia holística, onde abrange todas as técnicas, ou pode ser apenas do Reiki,
ou alguma outra técnica que ele acha interessante. O terapeuta, ele é preparado para conhecer a necessidade física, espiritual da pessoa, entendeu? Energética da pessoa. Então, ele trata isso através do reiki, da cromoterapia, e várias outras técnicas que nós conhecemos aí, para trabalhar o campo emocional, o campo áurico da pessoa. O Uhum. psicólogo, ele trabalha mais o mental, né? A mente da Isso. pessoa. Ele está habilitado a receitar algum remédio, algum medicamento. O terapeuta não, ele trabalha só questões energéticas, entendeu? Eu gosto de falar assim que muitas vezes o terapeuta holístico, muitas vezes eu penso assim, né? Não é que ele escolhe ser terapeuta, são uma série de acontecimentos que acabam tocando o coração, eu acredito, ou levando a pessoa por um caminho até que ela chega num momento que ela tem uma mudança na vida dela tão grande, ou na vida de um ente querido, igual eu já vi diversos casos, quando a pessoa, tipo assim, tem a mãe que estava passando por uma dificuldade muito grande, e aí a mãe teve uma melhora, assim, gigantesca que não tinha com, enfim, com a medicina convencional, e com a terapia holística ela conseguiu uma mudança gigantesca. E depois disso ela ficou tão apaixonada pela técnica que ela resolveu se tornar uma terapeuta, abandonou o emprego e foi trabalhar como terapeuta. Eu, Então, eu acho que o terapeuta ele é um chamado, entendeu? isso. Eu tô há 5 anos trabalhando com isso e, claro, a gente vai aprendendo, né? Eu Uhum. lembro que há mais ou menos há 3 anos atrás eu fiz eu ganhei de uma moça 10 sessões de terapia. Sim. Então, o que acontece? Aí, né, eu ganhei, eu vou fazer. Até porque eu vou também adquirindo experiência com ela, a gente aprende um com os outros. Sim. E eram sessões de 1 hora, então era por videochamada, tal. Uhum. E era assim, o terapeuta, ele tem que te ouvir, entendeu? Ele Exato. tá com você para ele entender. Enquanto você tá falando, ele tá te avaliando, ele tá te analisando. Sim. Então, chegava nas horas das sessões, ela só falava da vida dela. Ela ficava 1 hora falando da vida dela. E eu Nossa falava, meu Senhora. Deus. Pra mim foi uma baita de uma experiência, porque eu percebi assim, eu não paguei, eu ganhei, mas se eu tivesse Uhum. pago, eu teria pedido meu dinheiro de volta, Na entendeu? realidade, quem teve a terapia foi ela, né? Foi ela. Então, assim, após essa experiência que eu tive, aí eu fiz as 10. Na metade eu já queria desistir, mas ela ficou insistindo. Mas assim, eu sei da vida dela todinha. Aham. Todinha. Eu sei que ela contou tudo durante as sessões de terapia, que era para mim, né, tá falando sobre as minhas dificuldades, que eu estava num período de crescimento, etc e tal. Não, foram as dela. E para mim foi uma grande experiência. Então hoje eu sempre oriento os meus alunos essa questão dessa ética profissional. Primeiro, você tem que ouvir, você nunca falar de você. E segundo, tudo que você ouve é algo que você tem que guardar para você. E ela tinha esse hábito também de contar coisas de outras pessoas que ela atendia. Então, para mim foi uma experiência muito boa, que eu hoje uso e passo para os meus alunos que vão Uhum. trabalhar com terapia, porque eu sempre pergunto aos alunos qual o seu objetivo. É trabalhar ou é só autotratamento, autocura? Não, é Sim. trabalhar. Então, eu vou te passar toda a ética e eu ensino cada um a um, como trabalhar corretamente, porque é muito Entendi. deselegante, é muito desagradável esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho Então, que isso assim, é, assim, como eu falei, por ser um chamado, é aquela pessoa que ela consegue se doar para a outra pessoa, consegue ouvir, consegue sentir, sem ter que falar dela, entendeu? É sim, quase um psicólogo, porém sem sem ter se abrir, né? exatamente. Eu vejo uma diferença interessante, já que você tocando nesse ponto, porque eu faço os registros acásticos também, né? E eu vejo que muitas vezes as pessoas elas têm medo de se abrir. Porque quando você abre o registro da pessoa, você tem acesso, vamos dizer assim, aquela coisa que está guardado. Não que você vai ter acesso a tudo, né? Mas se for permitido, a gente vai ter acesso àqueles segredos que está lá guardado, né? Vamos dizer assim, as 7 chaves, e que a pessoa não revela para ninguém. E essas coisas acabam vindo, né? Na maioria das vezes, ele vem à tona. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas elas não se sentem, vamos dizer assim, preparadas para poder se abrirem. E aí que eu vejo o reiki como uma excelente alternativa, porque no reiki a pessoa não precisa se abrir
tão intimamente, né, igual, assim, nos registros, ela não se abre tanto, mas a gente tem acesso à informação. E no reiki, não, ela pode contar que ela está passando por uma situação emocional que é difícil, ela pode falar que é amorosa, pode falar que é financeira, que é uma mágoa, mas não precisa contar a história toda, né? Aí a gente pode começar a trabalhar com essa energia ali, com o reiki, vamos dizer assim, para poder amaciar, né, aquela dureza, aquelas cascas que as pessoas vão criando em volta de si mesmo, e através disso, desse trabalho, a pessoa começa a se soltar, e através disso ela vai colocando para fora toda aquela carga que ela fica carregando e vai se esvaindo assim, dessa carga emocional que não faz bem, até que ela começa a se sentir mais leve, né? É um processo, né? Uma coisa que é bem comum das pessoas falarem assim, nossa, depois do reiki eu fiquei andando nas nuvens, né? É, Então, o terapeuta reikiano, ele tem essa habilidade de ele entender, às vezes só de olhar para a pessoa, ele consegue identificar isso, muita coisa da exato, pessoa. Então, ele consegue conduzir a conversa para que a pessoa, como se diz, revele exatamente qual o problema que ela tem, entendeu? Então, por exemplo, isso, estou conversando com uma pessoa, eu sempre começo de forma descontraída e eu vou sentindo a energia dela, eu vou percebendo quais as dificuldades dela, porque às vezes a pessoa ela tem dificuldade de falar também os seus problemas, entendeu? Ela tem dificuldade de se abrir. Então você começa numa conversa descontraída e você começa a direcionar aquela conversa para que ela então fale quais os seus reais sentimentos, para então você poder apresentar um tratamento de acordo com as necessidades reais dela, entendeu? isso. Então, essa sensibilidade que a gente desenvolve, que nós terapeutas desenvolvemos, entendeu? Isso é muito, como se diz, é precioso e importante durante um atendimento de reiki, entendeu? E é interessante assim que a gente tem que fazer a prática, porque eu, por exemplo, eu sempre percebi, né? Eu chego assim, começo a conversar com a pessoa e já é igual você falou aí, ela começa a falar, você já começa a perceber aquele monte de coisa que vai vindo e já vem vindo tudo na sua cabeça. Às vezes, no início, é até engraçado assim, porque às vezes você acha que são coisas da sua cabeça. Assim, é importante que a gente tenha, né, esse momento assim, de fazer uma autocrítica, se realmente é uma coisa, uma invenção da nossa cabeça, se a gente realmente está sentindo. E através, né, desse curso aí de como ser um terapeuta, a gente está aprendendo aí em como lidar com isso, né, Carla? Porque às vezes a gente conseguir entender o que é da nossa mente, o que é uma criação, o que realmente está vindo, se a gente tiver em dúvida, como é que a gente vai lidar, como é que a gente vai levar essa informação. Então, assim, é muito importante, né, para quem quer atuar como terapeuta, passar por vamos dizer assim, um treinamento, porque as palavras, assim, eu falo que é igual leite derramado, né? Uma vez que você falou, não tem jeito mais. O leite derramou, acabou. Está Então, derramado, não tem como se voltar. Então você tem não conseguir levar a pessoa a se abrir, você não pode falar para a pessoa isso exatamente o que você está sentindo com relação a ela, porque talvez ela não esteja pronta para para ouvir. ouvir. Tem a questão do ego, né, que ela não vai admitir. Isso. E ela pode Então, achar ela, que você está exatamente. criticando E aí, ela. exatamente. E aí ela vai se afastar. Então, quer dizer, em vez de você conseguir tratar essa pessoa, você vai fazer com que, além dela não se tratar, ela crie uma certa revolta com relação à situação. Então, a Exato. gente tem que ter sabedoria também. Durante a conversa, se você não conseguir conduzir ela a se abrir 100% para falar qual o real problema, fique quieto, entendeu? Numa Sim. oportunidade É, próxima, talvez ela deixa sinta mais confiança. isso, exatamente. Principalmente no primeiro contato, né? E assim, um amigo até me mandou também essa pergunta que a gente está respondendo aqui, né? Que para quem está chegando agora, pessoal, boa noite para todos, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live. E hoje a gente está falando sobre perguntas e respostas com relação ao reiki, né? A primeira pergunta aí que a gente estava respondendo é: o que é um terapeuta reiki? A gente falou um pouquinho sobre o reiki, a gente está falando agora sobre o ser terapeuta, né? E como é importante a gente passar aí por um processo de aprendizagem para que a gente possa executar
o nosso trabalho, o nosso papel de uma maneira, vamos dizer assim, honesta, dedicada e, pegando essa palavra aí, profissional, né? Então, eu respondi para esse amigo meu, eu falei assim, que o reiki, o terapeuta, né, o trabalho dele é conduzir o paciente, se é assim que a gente pode chamar, é paciente mesmo, né, Carla, que a gente fala? Paciente. Paciente, né? Então a gente vai conduzir o paciente por um caminho para que ele mesmo consiga extrair as respostas que ele tanto procura, porque as respostas estão dentro de cada um de nós. E eu sou defensor da ideia de que uma cura, por exemplo. Opa, peraí, tem uma moça falando que está sem áudio, a Bárbara Martins. Gente, alguém mais pode confirmar aí pra gente se. O áudio aí você está me escutando, belezinha, Carla? Eu tô te Beleza? ouvindo. Ó, Mania de Fitas aqui falou que tá tudo ok. Gente, tem mais alguém sem áudio? Talvez seja Coisas. o celular dela, não sei. Bárbara, se possível, nossa, ela não vai escutar, né? Ela tá sem áudio. Ai, ai. Olá. Talvez vai ser o dela, né? Talvez ela tenha que Pode sair e entrar novamente para poder dar certo, né? Enfim, então, eu estava falando que ela eu sou deve defensor da estar baixo. ideia, isso. Aí sou defensor da ideia que, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, uma situação emocional, a única pessoa que tem a capacidade de realizar essa cura é ela mesma. O que ela vai ter são profissionais, né? Sejam eles médicos, vamos dizer assim, convencionais, porque em alguns casos é extremamente necessário, às vezes até um medicamento, quanto um auxílio ali, às vezes em paralelo com um trabalho terapêutico, um trabalho holístico, né? Ó, a Bárbara está falando que deu certo, que ótimo. Então, por quê? Quando precisa do medicamento, é porque às vezes a pessoa não está tendo controle, né, sobre as ações dela, às vezes é necessário, mas quando não é necessário, o que ele vai fazer? Vai conduzir a pessoa para que ela mesma encontre as respostas que ela tanto procura. Por quê? Assim, o trabalho de um psicólogo, por exemplo, vamos dizer assim, é muito importante dentro de algumas situações. Por exemplo, para mim, não serviu. Né? Na época eu procurava, eu tinha lido um livro de Anthony Robbins, e ele falando de técnicas de hipnoterapia que em 2 minutos ele curava uma fobia de aranhas. E aí eu falei assim, tá, eu vou ficar quantos anos aqui na terapia com psicólogo para poder resolver o meu problema? Eu não quero passar por esse tempo todo, eu quero uma coisa mais rápida, eu preciso viver minha vida logo, eu preciso de algo mais aqui, ó, rápido. E aí eu não consegui, é uma coisa minha, eu não consegui dar sequência nessa terapia com o psicólogo. E aí foi onde eu também comecei, nessa busca e tal, e graças a Deus, graças ao Criador, estou aqui hoje com o reiki. Né? Ainda A bem. Maria de Então, Freitas assim, fez uma eu penso pergunta que o terapeuta aqui. está bem. Ah, Você quer responder ela aqui? É possível enviar o reiki para alguém sem que ela posso. saiba? Ou é preciso ela saber e acreditar para ter efeito? Olha, é possível sim você enviar para a pessoa sem que ela saiba, tá? É possível, mas a recomendação sempre é que você peça, converse com ela para que ela receba, para que ela esteja ciente de que ela está recebendo. O que acontece? É igual o Hélio Couto fala que é um dever de quem trabalha com alguma terapia holística, quando vê uma pessoa que tem uma necessidade e você tem ali a ferramenta para poder contribuir positivamente com a vida dela, é dever dessa pessoa contribuir com o próximo. É um dever, não é só, assim, é um dever da pessoa. Lembrando que, por que eu falo disso? Quando você faz o bem para o próximo, você está fazendo bem para si mesmo.
nós somos, quando a gente pega aquele conceito de somos todos um, é como se a gente estivesse numa teia, né? Então tudo que a gente faz para o outro vai interferir na nossa vida de alguma maneira. Então, sim, você pode enviar para qualquer pessoa. Por exemplo, você está na rua, você vê vou até dar um exemplo de um animal. Uma vez eu vi um animalzinho, ele estava sofrendo muito. Foi logo no início, eu ainda tinha um pouco de vergonha e tal, e eu fiz uma técnica onde você segura um dedo, né? Você coloca a mão, a direita, sua mão que você escreve, né? A sua mão coloca entre o dedo, tem a técnica onde você envia o reiki para a pessoa ou para o animal através dessa conexão, né? Eu utilizei essa técnica. E o animalzinho não estava conseguindo nem se levantar para poder comer de tão fraco que ele estava. Eu vim aqui na minha casa, eu peguei ração, peguei água, nós levamos para esse cachorrinho, eu fiz ali a aplicação de reiki utilizando essa técnica, né? E deu certo, sabe? O animalzinho conseguiu levantar e tal, ele se alimentou. Então, assim, você pode estar enviando, sim. Às vezes você vê uma pessoa na rua que está ali passando uma certa dificuldade, você pode, só com o olhar, você consegue enviar para ela o reiki, utilizando símbolos. Então, assim, é um dever nosso, tá? Mas a gente tem que estar ciente de que quando a gente envia para a pessoa e ela não sabe que a gente está enviando, pode acontecer assim algumas coisas que às vezes vão estar fora do nosso controle, né? Então, eu vou deixar esse assunto para um outro momento, tá? Eu acho que é um assunto mais extenso, cabe uma live só para a gente falar disso, mas é bom a gente ter bastante, vamos dizer assim, saber usar com bastante fazer, com muito amor, mas também sabe fazer com também bastante cuidado, né? Existe uma questão espiritual aí no meio também, então é importante a gente levar isso em consideração. A segunda questão da pessoa saber é que quando ela está sabendo e ela se abre para a energia, a recepção vai ser, vamos dizer assim, de 100% da energia. A pessoa sabe que ela vai receber o reiki, igual, por exemplo, eu faço um envio de reiki para uma lista de pessoas. Eu vou lá e todas as pessoas que estão lá no grupo eu faço um envio de reiki para elas. É um monte de gente ao mesmo tempo. Aí tem uma amiga minha que ela está lá no grupo e ela recebe e ela comentou comigo assim: Nossa, Luiz, naquele reiki que você enviou, minha filha, eu deitei assim para me poder relaxar. Aí de repente, depois de um tempo, parecia que eu estava caindo. Aí eu fui e acordei para cima. Eu falei, não, então foi ótimo, porque você entrou assim em fase perfeita ali com a energia, né? Você se abriu para a energia, você se preparou para receber aquela energia, então você entrou em fase com ela. Ou seja, significa que a energia, que o reiki fez o trabalho que ele deveria fazer. Agora, aí tem outras pessoas que falam, nossa, aquela hora que você estava enviando o reiki, eu estava lá no bar tomando uma. Ela vai deixar de receber o reiki? Não, ela não vai deixar. Ela vai receber. Só que às vezes ela vai receber 10%, 5%, ela estava ingerindo álcool, não sei a quantidade, mas estava ingerindo álcool. Ela pode receber 30%, enfim, vai depender, né, de como cada um vai estar. Então, igual você está fazendo curso, Amanda, você vai ver lá no material que tem algumas precauções que a gente deve levar em consideração. Mas eu sou daquela pessoa que pensa do seguinte: é um dever não somente dos reikianos, mas de todas as pessoas que têm acesso a alguma ferramenta de cura multidimensional, igual é o reiki, que é uma terapia, que é uma medicina da quinta dimensão. E é uma coisa que a gente recebe de graça. O que eu quero dizer com de graça? Você paga para você fazer um curso? Sim, você está pagando pelo o trabalho que a pessoa se dedicou a construir um material e o tempo que ela se dedica a te passar um conhecimento. É por isso que você está pagando, não é pela energia. A energia e o trabalho que você tem de canal, ele vem de graça para você. Tanto para você se curar a si próprio, quanto também para poder compartilhar. Então, assim, eu acho, na minha opinião, é um dever, né, de todo terapeuta
de todas essas tecnologias de cura, né, da quinta dimensão, fazerem essas curas sem, sim, de maneira, vamos dizer, espontânea, né? Quando você vê que uma pessoa precisa, e essa é uma forma de você auxiliar ela, mesmo que ela não saiba. Então, eu faço isso muito na rua, quando eu tô na rua, entendeu? Eu faço isso muito. Animais, pessoas, às vezes situações, às vezes uma pessoa está muito nervosa, você pode enviar um reiki para ela, para que ela possa ter uma energia ali, para às vezes quebrar uma coisa ali naquele momento, que o dia dela seja um pouco mais leve. Então, assim, à medida que você começa a se envolver com essa energia, o reiki, ele não vai ser uma coisa que você vai usar, você trabalhou o dia inteiro, chegou no final do dia, eu vou fazer minha auto-aplicação de reiki, vou enviar um reiki para as pessoas. Não, você vive o reiki no seu dia a dia, o tempo inteiro você está fazendo isso, né? O tempo inteiro. Por exemplo, tem até outras formas de auxiliar, igual às vezes eu mesmo, assim, eu absorvo muito as energias que estão nos ambientes. Então, às vezes eu chego em um determinado ambiente e eu saio de lá totalmente sem energia nenhuma, entendeu? O olho até ardendo de tanto sono, abrindo boca, aquela coisa toda. Só que é ruim? Isso. No meu caso, eu não vejo isso como ruim. Eu vejo isso como o quê? Uma ferramenta. Assim como eu me propus a trabalhar. Então, eu às vezes absorvo essa energia, que não é uma energia mal qualificada, mas eu, como reikiano, eu tenho a ferramenta que me permite dispersar essa energia, transmutar essa energia em luz e devolver ela para a fonte ou para aquela pessoa transformada em luz, né? Então, eu gosto eu tenho esse pensamento, né? Então, Amanda, não sei se eu respondi tudo que você gostaria, mas eu estou falando aqui um pouco daquilo que eu acredito que é como eu vivo isso, né? Como eu trago para minha vida, tá? Espero ter respondido aí. Pegando um pouco esse gancho seu aí, que você falou que você entra nos lugares e sai esgotado energeticamente, eu vou responder uma pergunta que tem aqui com relação a como me proteger de energias densas, né? Então, o que acontece? Dentro do Reiki, a gente tem várias práticas, né, de proteção, e uma delas é você criar o símbolo, traçar o símbolo Chokurei e criar um escudo de proteção. Esse Isso. escudo de proteção Chokurei, ele é muito importante, é como você falou, o Reiki, ele tem que ser um estilo de vida. Então, você não sai de casa sem você criar o seu escudo de proteção Reiki. Na frente, atrás, em cima, embaixo, no ambiente, nos quatro cantos da sua casa. Por exemplo, eu não falo isso para os meus alunos porque eu vejo que muitos alunos eles têm preguiça de autoaplicação, né? Então, se você falar que o reiki ele pode ser autoaplicado apenas intencionalmente, pronto, aí que ninguém mais faz autoaplicação, entendeu? É verdade. Então, quer dizer, eu Mas deixo, é eu bom deixo fazer a isso que é prática, algo né? que com a prática a pessoa ela vai descobrindo. Porque quanto mais você pratica o reiki, mais você fica, como se diz, íntimo da energia, e essa Isso. energia você emite só de pensar, só com o olhar, só com a intenção. Porque a nossa intenção ela é muito forte, ela é muito poderosa. Exato. Então, quando eu intenciono, antes de sair de casa, eu intenciono um escudo de proteção, eu intenciono um escudo de proteção para minha família, para o meu filho. Como se diz, a nossa palavra ela tem muito poder, a nossa intenção ela tem muito mais poder, entendeu? Então, se Sim. eu chego num lugar, por exemplo, às vezes eu vou levar meu filho para uma consulta médica, é um lugar que vai ter muitas pessoas, ou num parquinho, eu intenciono uma proteção para ele, eu intenciono uma proteção no local que eu tô. Às vezes eu tô num lugar, que nem hoje eu levei ele no parquinho e tinha um casal ali do lado falando alto, parecia que estava discutindo. E eu estava sentado num banco e eles estavam sentados num banco, uns dois bancos pro lado, assim. E eu comecei a intencionar uma energia de reiki para apaziguar a Uhum. mulher. Era um casal e a mulher estava com uma latinha de cerveja na mão. Então acho que Sim. ela estava um pouco alterada ali e eles estavam meio falando. Isso. E a gente estava num parquinho com muitas crianças. Então eu comecei a intencionar essa energia para apaziguar a situação. Veja, eu intencionei para Uhum. apaziguar, não para enviar um reiki para eles. Então, quer dizer, não deu 2 minutos, os dois levantaram e saíram, entendeu? Porque se eu, como adulta, Isso. estava ali, estava preocupada com aquela situação, imagina as crianças se percebessem que ali ia acabar gerando uma discussão mais grave, porque eles Exato.
alterados. Então a gente tem esse poder. O reikiano, ele começa a sentir a energia já quando ele levanta, quando ele se aproxima de alguém, quando ele vai resolver algum problema, quando ele vai entrar dentro do carro Sim, de uma viagem, ele começa a intencionar o que ele quer que aconteça, intencionar a energia, intencionar a proteção, intencionar a cura. Tudo isso como que se diz? A gente começa a desenvolver, porque todo mundo tem isso, só que com o reiki a sim. gente começa a desenvolver mais rápido De forma essa intencional, né? proteção de forma intencional. Então, uma É, das maneiras de você se proteger é através do Shokurei, é através desse escudo de proteção. Tem muitas outras técnicas também que você pode estar usando, mas a mais útil e mais, como que se diz? Mais útil não, mais simples seria essa técnica do Shokurei, entendeu? ótimo. É, eu gosto muito, assim, eu até, às vezes até misturo técnicas, né, que eu tenho a questão do que eu faço os registros também, eu misturo um pouquinho, porque às vezes, igual você falou, à medida que a gente vai se familiarizando com a energia, né, a gente começa a ver coisas que funcionam melhor para a gente, às vezes da forma da gente criar na nossa mente, de como você utilizar. Então, e o que eu acho mais interessante, é isso que eu estava lembrando aqui, que eu queria falar, é que isso aqui tudo, gente, que a gente está falando, não é porque a gente está falando da boca para fora, não é uma mágica, não é nada assim, milagroso, coisa, né, de filme, sei lá, né, uma coisa assim. Não é nada disso. O interessante é que a gente fala aqui do rei, que a gente intenciona, igual a Carla falou, tinha um casal que estava próximo de ter assim, uma discussão e ela mandou energia para apaziguar. E funcionou. E é simples assim, simplesmente funciona. E isso é uma das melhores coisas, porque quando a gente começa a praticar, e aí a gente começa a fazer essas coisas, e emanar essa energia, e a gente vê que está funcionando, cara, nossa, é incrível isso, viu? É incrível. Nossa, é muito bom. E isso acaba trazendo para a gente mais confiança, né? E através dessa maior confiança, a gente começa a fazer uma maior entrega também, porque a confiança ela não tem que ser somente de quem recebe, tem que ser também de quem envia, né? Quem envia tem que ter ali plena confiança daquilo que ela está enviando, que é uma energia de amor, que é uma energia de luz, e que aquela energia vai contribuir ali positivamente na vida da pessoa. Só dar uma pausa aqui, entrou um amigo meu aqui, ó, o Galdino, Igor Galdino, tem nossa, mais de uma década que eu não te vejo aí, meu amigo. Um grande abraço para você, saudades. É, gente, só aproveitando aqui, para quem chegou aí por último, né? Hoje nós estamos fazendo uma live de perguntas e respostas sobre o Reiki, porque as pessoas nos enviam muitas perguntas e a gente queria uma forma de não apenas responder, mas que a gente pudesse registrar também essas respostas para que elas pudessem servir de consulta futuramente, né? Então, essa live a gente vai deixar ela salva, né, no meu Insta, vai ficar no da Carla também, e nós vamos colocar no YouTube também, para ficar mais fácil o acesso, tá? Então, vamos... Carla, vou trazer aqui mais uma pergunta para você, tá? Me fizeram essa pergunta outro dia, e foi o seguinte, o Reiki tem ligação com alguma religião? E aí ela falou assim, ela é muito católica, sabe? Ela tem uma loja, ela vende imagens, aquela coisa toda. Eu vejo que é uma pessoa muito devota. Ela falou um dia que ela conversou com uma pessoa que era de uma casa espírita, mas ela ficou assim um pouco, sei lá, sabe? Porque como ela é bem católica, né? Então ela ficou um pouco, não se sentiu muito confortável com aquilo que foi falado. E ela viu uma pessoa que ela conhece falando que fazia o reiki e tal, e ela ficou curiosa, querendo saber o que era aquilo. E aí eu comentei para ela, não, eu também faço reiki e tal, e respondi umas coisas lá para ela, mas me conta aí, como é que é o reiki? Tá ligado com alguma religião? Qual religião? Como é que é? Conta aí pra gente. Não, não. Reiki, ele não tem
nenhuma ligação religiosa com nenhuma religião, nem espírita nenhuma. O que que acontece? A gente parte do princípio que no universo tudo é energia, certo? Então, Deus, ele é uma fonte de energia, ele é um criador, ele não é uma pessoa física, como muitas vezes as pessoas costumam acreditar, ele é uma energia. Então, vamos entrar na questão da física quântica, né? Que Sim, tudo é energia como que se diz? Nós temos a energia condensada, que é, por exemplo, essa mesa, esse celular. Então, essa energia, ela está em todo lugar. Então, quando eu me conecto com a energia do Reiki, o que eu estou fazendo? Eu estou direcionando a energia da criação, a energia que vem da fonte, a energia que traz a vida, a energia que faz uma plantinha crescer, a energia que faz um animalzinho ficar forte, feliz, que nos dá a vida, que nos dá o fôlego da vida, tudo isso é uma energia. A gente está trazendo essa energia para nós, para nossas mãos. Então, o que sim, acontece? O reiki, ele centraliza essa energia para determinada situação. Então, quando eu estou estendendo as mãos para curar alguém, eu traço símbolos do reiki, eu falo os mantras do reiki, eu estou direcionando essa energia para aquela causa, para aquele objetivo. Mas é a sim. energia que está em todo lugar, entendeu? As pessoas, elas sentem a energia, elas veem a energia, elas, entendeu? É a criação, é que está em tudo. Então, ele não tem nenhuma, como se diz, nenhuma ligação religiosa com nada. É simplesmente a energia da vida, a energia que vem direto de Deus. Então, é a energia que está em todo lugar que a gente consegue canalizar para passar para alguma coisa, entendeu? Para alguma situação, para algum animalzinho. Porque o reiki, ele não é só pessoas, né? Ele é animal, ele é planta, ele é alimento, ele é tudo, certo? Então a gente traz toda essa energia e direciona para aquela causa, para aquele problema, para aquela situação. Mas é a energia que está em todos. Não tem nenhuma ligação religiosa, porém, conforme a gente vai usando o reiki, vai, como que se diz, se familiarizando com a energia do reiki, a gente vai se desprendendo de dogmas religiosos, entendeu? Então é muito comum, e eu tenho alguns alunos que são muito religiosos, católicos Uhum. principalmente, e ela vai percebendo que ela não precisa estar ali dentro de uma igreja, estar ali fazendo aquelas rituais que a igreja ensina para ver os milagres acontecendo dia a dia através de uma imposição de mãos, através de um reiki, de uma cura, entendeu? Então, automaticamente a pessoa vai se desligando um pouco das crenças religiosas, entendeu? E É assim, como... e não significa que ela também precisa abandonar, né? Não, é como eu Ela falei precisa abandonar, né? na nossa última live. Eu tenho uma aluna que ela é pastora de uma igreja evangélica, né? Isso. Terminou o nível mestrado dela agora no final de junho, e ela simplesmente, ela e o marido são pastores, e ela fez o Uhum. reiki para que ela pudesse usar o reiki também nas orações de cura dela. Então, quer dizer, em nenhum momento ela falou, eu vou deixar de ser pastora, mas ela falou assim, se existe uma energia de cura que vai me ajudar, então eu vou trazer isso para minha igreja, porque quando eu estender as mãos para estar orando para os fiéis lá dela lá, eu Uhum. também vou estar enviando reiki. E, assim, tem tido um resultado fantástico, porque ela falou para mim que, nossa, as pessoas recebem ali a cura durante um culto lá, numa oração, e assim, tem aumentado. Então, quer dizer, ela mandou uma mensagem para mim agradecendo, muito feliz. Ela falou assim: Nossa, eu queria que você visse nas orações a quantidade de pessoas que estão sendo curadas, porque enquanto meu marido está orando, eu estou com as mãos estendidas enviando reiki para aquelas pessoas e os milagres estão acontecendo, entendeu? Então, Pra quer você ver. dizer, não necessariamente tem uma religião, mas se você usar junto com a sua religião, você tem um ponto a mais ali favorável, entendeu? Eu gosto muito disso no Reiki porque ele te dá essa liberdade de estar inserido dentro de qualquer religião, doutrina, né? É só não ter Isso, exatamente. Então, assim, eu fico muito feliz, igual você está falando aí, de escutar isso, porque isso significa que as pessoas hoje, né, elas tem muitas pessoas que estão com a mente mais aberta para as energias, né, quando a gente vai falar de física quântica e tudo mais. E quando elas começam a levar isso para dentro das igrejas, a gente começa a perceber que uma transformação está se iniciando, né? As pessoas estão começando a acordar para a existência dessas energias e com isso
a grande mudança, né, que está para acontecer, né, nos próximos anos aí, a gente não sabe dizer quanto, mas que vão acontecer, ele está se iniciando nesse momento. Eu queria pegar aqui um comentário aqui do Galdino, que ele falou assim que ele consegue sentir a energia da pessoa, seja pessoalmente ou então de foto ou vídeo. E às vezes ele até sente o que a pessoa está sentindo, seja alguma dor ou se ela está passando por algo. Então, meu amigo, se você ainda não faz algum tipo de trabalho terapêutico, holístico, cara, faça e Pode fazer. aproveite, porque você tem um dom incrível aí, viu? Então ele tem que ser bem utilizado. Então, assim, você tá com esse dom aí, né? Não é à toa, né? Se Deus colocou isso nas suas mãos é porque tem um propósito para que ele seja utilizado. Então, hoje aqui a gente está falando do Reiki, que é maravilhoso, inclusive. Vou tirar aqui as palavras de uma outra terapeuta, quando eu estava buscando pelo trabalho terapêutico, que ela falou, olha, se você tiver que começar por qualquer terapia, comece pelo Reiki. Por quê? O Reiki é uma terapia assim, que ela é simples, ela é fácil de você fazer, não demanda grandes processos. Você vai trabalhar com coisas extremamente simples, né? É fácil de entender. Você vai começar a perceber as energias, você vai começar a entender como é que as energias funcionam, você vai entender sobre a parte eletromagnética do corpo, você vai entender sobre os chakras. Então, assim, se você tem uma base, né, assim, os ensinamentos que tem dentro do Reiki normalmente é uma base para quase todas as outras, porque todas trabalham com energia, né? Então, assim, uma vez que você aprendeu o Reiki, você já tem meio caminho andado dentro da maioria dos cursos das terapias holísticas que tem hoje no mercado, porque tudo é energia. Então, assim, ela agora falou e eu apoio, né? Eu fiz isso, né? Comece pelo Reiki. Você começou pelo Reiki, você aí começa a se descobrir, começa a perceber as energias, né, à sua volta, como é que você vai se comportar com isso, e através disso você vai conhecendo, se quiser, né? Obviamente, você vai conhecendo aí novas terapias e tal, porque a gente começa numa busca, né, Carla? A gente começa uma busca e aí a gente acaba sendo levado para como é que fala assim, outras tecnologias ou outros métodos, né? É aquilo que Até pela você vai nossa busca própria. identificar, né? Eu, por exemplo, eu me identifiquei com o Reiki. Eu já fiz muitos outros cursos dentro da área holística mesmo. E para mim, o Reiki é uma ferramenta, como se diz, completa, entendeu? Sim. Por mais assim que eu conheço, eu uso até tipo, para agregar mais, né? Mas assim, tipo, o Reiki foi o meu chamado, é o que eu uso, é o que eu gosto, é o que eu me identifico, e é o que eu sinto assim que tem que ser passado, porque todo mundo, todas as pessoas deveriam ter pelo menos o curso básico do Reiki, entendeu? Pelo menos o nível um que é o de Uhum. altura, né? Porque ele é uma energia completa. Se você tiver o Reiki, você souber usar o Reiki, você pode associar ele com outras técnicas, mas o Reiki, ele faz o seu papel ali, ele cumpre com aquilo que ele promete, entendeu? Exatamente. Tem uma É, pergunta da Bárbara, se você quiser isso. responder. Você quer falar dessa? Eu respondi a última. Então, vamos lá. A gente divide aí. Porque eu acho que você até falou sobre isso, eu vou reforçar. A Bárbara está perguntando. O reiki pode ser usado para acalmar uma pessoa que é muito estressada e tem energia negativa? O reiki pode mudar ela? Bom, vamos por partes, tá? Ele pode ser usado para acalmar uma pessoa que é muito estressada e tem energia negativa? Sim, ele pode ser feito isso. Inclusive, a Carla deu aqui um exemplo, né? Sobre o casal que estava é, a- a- pronto para entrar em uma discussão mais calorosa e ela enviou uma energia de apaziguação. E acabou que o casal se acalmou e foi embora. Agora, a segunda questão, o reiki pode mudar ela? Olha, o reiki mudar ela, eu não diria isso. Eu acredito que o reiki ele pode
ajudar ela a criar a mudança que ela necessita, né? Porque quem pode realizar uma mudança consigo mesmo somos somente nós. Então, assim, uma coisa que eu penso que seria, não vou dizer que é errado, mas eu acredito que seria um caminho mais difícil, é a gente tentar mudar as pessoas, né? Eu acho que é bem complicado a gente tentar fazer isso. Eu acho que é muito mais fácil a gente conduzir a pessoa, igual eu falei no início, né? Que é você conduzir a pessoa por um caminho para que ela se descubra e para que ela conheça a si mesma, o seu interior, e através dessa condução você permita que ela realize a mudança que ela tanto necessita. Por exemplo, de ser uma pessoa mais calma. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de como é que seria. A pessoa está com essa energia muito, né, muito pesada, muito estressada, uma energia muito negativa. Você pode enviar a energia para que o reiki, para que, mesmo que ela não saiba, para que essa energia dela seja dissipada, para que proteção seja entregue para ela. Inclusive, gente, tem uma técnica do reiki que você consegue programar o reiki para que ele seja enviado com uma determinada constância para aquela pessoa. Você pode falar assim, ó, eu uso muito da minha intuição, daquilo que vem. Esse reiki ele vai ser enviado para essa pessoa de hora em hora, durante uma semana. Você programa isso, né? Tem as técnicas, enfim, tem uma série de atividades assim, que a gente precisa fazer. Mas é possível se fazer isso. Porque aí você não precisa ficar enviando o tempo inteiro. Então, se a pessoa está o dia inteiro estressada, você pode fazer a programação do reiki para que ele seja enviado para essa pessoa de tempos em tempos, para que ela possa ter um dia mais tranquilo, mais suave, e talvez através desse momento de tranquilidade, né, que ela começa a ter durante um determinado período de tempo, talvez ela esteja mais aberta a quando você chegar para ela e falar assim, aqui, você já pensou em procurar ajuda para tentar aliviar esse estresse que está passando? Às vezes o estresse, a ansiedade é uma coisa muito comum hoje. Às vezes você pode conversar com algum terapeuta, que eu sempre falo assim, quando eu indico a pessoa para procurar um terapeuta, eu sempre indico para outra pessoa, não comigo, porque a pessoa não acha que eu estou querendo vender alguma coisa para ela, né? Então, assim, procura alguém que possa te ajudar, às vezes energeticamente, às vezes um floral, que é uma coisa natural e ajuda bastante. Busca, né, talvez você pode estar buscando aí uma ajuda, você já pensou nisso? Então, assim, se você levar essa informação de que a pessoa precisa de ajuda em um momento que ela está estressada, nervosa, com energia negativa, o que, que vai acontecer? Ela vai dar uma negativa na hora, ela não vai querer, ela vai estar certa, ela não precisa disso, enfim. Agora, se você envia para ela, derruba essas barreiras energéticas negativas, talvez a pessoa vai estar mais receptiva a fazer um tipo de trabalho terapêutico, ou talvez até o trabalho terapêutico holístico, né, com alguma terapia energética. Então, e aí, através desse trabalho, você vai ter permitido para ela perceber que ela realmente pode estar precisando de algum auxílio, né? Com alguma dificuldade que ela está tendo, e com isso você abriu aí um mundo de possibilidades aí de cura para a vida dessa pessoa. Então, assim, trabalho realizado sem você ter que falar às vezes para a pessoa que você vai enviar um reiki para ela, né? E sem você, de fato, ter mudado a pessoa. Você apenas criou a possibilidade dela enxergar que ela mesma pode realizar a mudança na vida dela. E que essa mudança pode acontecer através do auxílio, né, de um trabalho terapêutico. Bom, eu não sei se eu respondi. Bárbara, depois você dá um joinha aí, que você quer fazer complementar com alguma coisa, Carla? Não, tá certinho, é isso mesmo. A gente não pode mudar as pessoas, a mudança tem que vir de dentro, ela tem que ter um querer dela. A gente pode enviar energia para, tipo, fazer ela perceber que ela precisa de uma mudança, né? A energia vai quebrar as barreiras. E aí, se ela desejar a mudança, então aí você mostrar um caminho da mudança para ela.
Mas querer Isso. mudar, nunca, jamais, de maneira alguma. Deixa eu ver aqui. A Ivanete perguntou: aquelas bolinhas que são colocadas na orelha é um tipo de reiki? Eu esqueci como chama, você lembra como chama? Tem um nome, mas ai, tem um nome, mas não, eu não me lembro agora, mas não é Tá, reiki fugiu o não, nome, tá? mas não é reiki, mas Não é existe reiki o nome não. também. Mas aquilo lá tá ligado, É se eu uma não me engano, tá acupuntura, não ligado. é? Tem a ver com acupuntura, não é? Eu acho que não é bem acupuntura, porque a acupuntura é através de agulhas. E aquelas sementinhas é algo semelhante. Eu não sei se é a mesma pessoa que faz acupuntura, ela também faz das sementinhas, mas é porque. O que, que acontece, gente? Vamos falar um pouquinho disso só para poder entender melhor. O que, que a acupuntura faz? Eu não sei nada, vou Ah falar o lá, que eu a Bia sei, viu, falou gente? aqui, ó. Auri, Auriculoterapia. auriculoterapia. Deve ser uma. Algo assim mesmo. Olha lá, a Bárbara falou, cupoarismo. O que eu posso dizer, do pouco que eu conheço, é que é, a, a acupuntura ela vem com as agulhas, onde elas são colocadas ali bem superficialmente na pele, né, fura ali, em determinados pontos, onde esses pontos têm conexão direta com alguns tipos de emoções, funcionamento dos órgãos e, enfim, do corpo inteiro. Então, assim, o que eu quero dizer do reiki e acupuntura? O reiki, a gente trabalha os 7 principais chakras. Na realidade, agora eu estou estudando mestrado, tem o 8º também. Mas a gente trabalha os 7 principais chakras, né? Coronário, frontal, laríngeo, aqui na altura do coração cardíaco, o plexo logo acima do umbigo, abaixo do umbigo umbilical, e aqui na genital, o sacral. Então, esses são os 7 principais chakras, né, que comandam toda a parte energética, eletromagnética do nosso corpo. Esses chakras, esses 7 chakras principais, eles estão comandando uma infinidade de outros pequenos chakras. Então, os chakras têm algumas ramificações, igual o plexo. Tem o chakra do plexo frontal e tem um aqui, eu não sei se é traseiro que fala, mas tem um atrás que num determinado local tem um chakra do plexo na parte de trás também. Então tem esses 2 chakras. E por aí vai se ramificando pelo corpo inteiro todos esses chakras. Então, eu acredito que quando se coloca aquelas sementinhas em determinados pontos, eu acredito que são pontos energéticos, né? São pequenos chakras nesses pontos ali da orelha, e que, de alguma maneira, essa sementinha vai estar causando uma interferência nesse conjunto de sementes, né, que é personalizado, vai estar causando aí uma interferência positiva para aquilo que a pessoa está buscando, seja uma patologia, uma desregulação, vamos dizer assim, biológica, né, uma pressão, uma alergia, alguma coisa assim. Então, a gente sempre vê, o que eu vejo é que várias pessoas que eu já vi que fizeram falam muitíssimo bem dessas sementinhas. Eu nunca fiz, mas quem já fez eu vi que fala muito bem. É uma coisa que é bem interessante, bem legal. Eu acredito, né, dentro desse conhecimento, que seja algo bem próximo disso, tá? Se não for isso, acho que é algo bem próximo disso. Eu vou até, se eu procuro me inteirar dessa informação também, né? Bom, vamos lá para mais uma pergunta, Carla. Vou fazer aqui para você. A gente tem uma lista de perguntas aqui, gente, e eu estou escolhendo aqui, sabe? E tem uma aqui que eu li e que eu acho que vai ser muito interessante, porque vou fazer a pergunta, é o seguinte, ó. Carla, e se eu tiver medo ao praticar o reiki? Porque o que acontece? Principalmente assim, como para muita gente é uma coisa nova, apesar que assim, a gente está no meio é bem comum, mas tem muita gente que não sabe ainda o que é.
E aí ela fala, tá, mas como assim reiki? E essa energia, né? Você já falou aí de onde que vem e tal, mas e se eu ficar com medo? Como é que eu vou lidar com isso? O medo é comum, né? Você ter o medo quando você começa a fazer qualquer coisa, de certa forma, ele é até positivo. Oi, está me ouvindo? Tá me Opa, ouvindo? Tá, opa, travou. voltei. Porque eu errei aqui na hora de mexer no coisinho Então, aqui. mas o que que acontece? Com a prática, você vai perdendo o medo e a insegurança. Eu sempre digo para os meus alunos, não tem por que ter medo, porque o reiki, se ele não fizer bem, mal ele não vai fazer. Na pior das hipóteses, Exato. ele não vai fazer nada, entendeu? Sim, Assim, ele não tem nada negativo, porque você está emanando uma energia de cura, você está emanando uma energia de amor, você está emanando. Enquanto você está ali fazendo um tratamento na pessoa, uma autoaplicação, você está emanando todos esses sentimentos de cura, de amor, de transformação, dentro ali do que ela precisa. Então, assim, tipo, como não fazer bem? Como? O que pode acontecer é a insegurança que a pessoa tem dessa energia não chegar corretamente. Só que a gente tem que entender que a energia ela tem uma sabedoria única, né? Uma sabedoria dela. Então, quer dizer, uhum, a energia ela não é invasiva. Ela vai na quantidade certa, do jeito certo, para o local certo. É isso. exatamente aquilo que eu falo, é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. Na pior das hipóteses, faça apenas autoaplicação no seu chakra coronário. Porque quando você estiver fazendo uma autoaplicação no chakra coronário, a energia ela vai para onde você mais precisa, porque a energia ela é inteligente, entendeu? Uhum. Na correria do dia a dia, às vezes até eu tô cansada, meu dia foi estressante, foi cansativo, chega à noite eu tô muito cansada e eu preciso fazer uma autoaplicação, eu faço só no chakra coronário, porque eu sei que Ah, ele vai, tá. vai para o Uhum. ponto mais preciso naquele momento. Então, quer dizer, a energia, ela tem a sua inteligência própria, ela vai de acordo com a permissão também da pessoa. Então, não existe o porquê do ter medo. O que existe, o que eu sempre peço é pratique, se Isso. permita, entendeu? Faça um bom uso dela, permita com que a energia experiencie essa energia, pergunte para as pessoas depois como foi, o que sentiu. Isso dá uma certa confiança para você também estar praticando todo dia. A Bárbara aqui falou, a gente estava conversando sobre isso ontem, e eu quero aproveitar que ontem a Bárbara também fez duas perguntas para mim ontem. E vamos Ah, aproveitar e tá. falar que são duas perguntas importantes. A Uhum. questão do preciso parar de comer carne para ser um terapeuta reikiano. Isso é uma pergunta importante. Ela fez, não É, precisa parar de realmente, comer carne. A maioria das não pessoas tem precisa. esse medo, mas eu vou ter que parar de comer carne para eu ser terapeuta? Não, você não precisa parar de comer carne para você ser uma terapeuta, entendeu? Uma coisa que eu peço no dia das iniciações para que a pessoa não faça uso da carne pela questão energética da carne. E nos Sim. 21 dias, se possível, diminuir o consumo da carne, entendeu? Mas não é uma regra. Agora eu sou uma terapeuta reikiana, eu não posso mais comer carne. Eu como carne até hoje, entendeu? Eu não como tanto quanto eu comia antes, mas eu não consigo ficar sem comer carne. Até porque a É. gente precisa da energia, dos nutrientes, das proteínas que a carne nos oferece, entendeu? Então, o que acontece? O não comer carne, ele tem que ser um chamado, aquilo que você sente, entendeu? Por exemplo, a minha mãe, ela fez o curso de Reiki comigo e aos poucos ela foi deixando, foi deixando, foi deixando, até que chegou uma hora que ela não conseguia mais nem sentir o cheiro da carne. Mas foi algo dela, não foi porque ela fez o curso. Ela simplesmente foi se desinteressando. Eu até hoje não aconteceu isso comigo, entendeu? Eu ainda não cheguei nesse ponto. Mas eu penso o seguinte: se for para a pessoa deixar, é algo que ela vai ser automático, que não é uma Vai exigência, né? sentir. Isso. Tem que parar, porque senão você não vai conseguir. Não existe isso, entendeu? E tem outra pergunta. Outra pergunta que a Bárbara Deixa eu fez só fazer um ontem. comentário. Aproveitando o gancho aí, que você está falando sobre a questão da carne, que é bem interessante, eu vou contar da minha experiência, né? Eu fiquei 1 ano e 8 meses sem ingerir carne vermelha. Depois de um tempo eu comecei a sentir falta, assim, meu corpo começou a pedir.
Eu não sentia, assim, falta energética. Não sei, talvez até era, mas eu não interpretei dessa forma, né? Mas começou a vir uma vontade. Então eu comecei a me permitir mais. De não ficar tão bitolado e tal. Só que, olha para você ver que interessante que aconteceu. Eu percebi que depois que eu voltei a comer carne, a profundidade que eu conseguia ir nas minhas meditações ou nas minhas práticas espirituais, ela reduziu consideravelmente. E aí eu fiz o teste. Falei, eu vou ficar sem comer carne novamente. E fiquei sem comer carne novamente. Continuei com né, as minhas buscas, né, individuais, e eu comecei a retomar a mesma profundidade que eu tinha antes, quando eu parei de ingerir a carne, tá? Aí, assim, né, então, assim, tem uma questão energética, sim, nessa questão da carne. Igual a Carla falou, né? Depois da primeira iniciação, fica 21 dias, né, Carla? Ficar 21 dias, é porque ela falei dos 21 dias, gente, é porque assim, ó, quando a gente faz a iniciação, qualquer uma delas, o ideal existe uma energia que vem para a gente, que é do símbolo que a gente recebe, e ela fica aqui em volta do nosso campo áurico, interagindo, né, para que ela possa se integrar com a gente. Então existe um prazo para que essa energia se integre conosco. Então, quanto mais a gente trabalhar em favor da integração dessa energia, mais rápido vai acontecer. Eu penso assim. Então, quando a gente fala assim, para não ingerir a carne, é porque existe uma carga energética, principalmente levando em consideração a forma como o animal foi abatido, né, se existe algum sofrimento, alguma coisa assim, eu sempre acreditei nisso, que ele vem impregnado ali naquela matéria, e quando você está ingerindo aquilo, você está colocando aquela carga energética mal qualificada no seu organismo, sem falar de outras coisas, né? Como no caso das galinhas mesmo, tem lá um monte de remédio e etc. Não vou ficar entrando nesse assunto que não é o tema da nossa live. Mas, quando que eu desencanei? Quando eu vi o Rodrigo Romo, Carla, falando que tem uma universidade aqui no sul do Brasil que eles descobriram que as plantas, elas também sentem dor. Que quando você corta uma planta, que ela sente. E que as plantas, elas se comunicam, né? Que a planta, as raízes, elas se comunicam pelas raízes. E que coisa que às vezes eu vi até num filme, era coisa meio que de ficção, que se às vezes tem uma planta em um determinado lugar que está morrendo, as outras plantas, pelas raízes, elas auxiliam aquela planta a ela reaviver. Então, assim, a planta também é um ser vivo. Então, eu vou ter que. O que eu vou comer? Vai sobrar só a química, né? Não vai sobrar A nada. Então, questão tipo da assim, carne, eu vejo assim, Luiz, a questão da carne é o seguinte, não é nem pela carne, né? Porque nós fomos criados para comer carne. Nossos ancestrais, eles caçavam, entendeu? Lá os pioneiros, lá os antigos, o que que eles viviam? Eles viviam da caça, só tinha isso para eles comer, entendeu? Então, quer dizer, o nosso organismo, ele necessita das proteínas da carne, ele necessita do ferro, dos nutrientes que tem a é, carne. A eu grande vou questão discordar de você. questão energética. Não, É, olha, eu tenho uma aluna que ela desmaiou, entendeu? A mãe dela precisou socorrer ela, levou para o hospital. E a questão é a seguinte: ela deixou de comer carne, ela não fez uma reposição de vitaminas e o corpo dela entrou em colapso. Ela sim. precisou, entendeu? Fazer uma reposição ali forte. A minha mãe, como eu falei, ela parou de comer carne, porém ela começou a sentir tontura, começou a sentir mal, fraqueza. Então ela precisou, já falei para ela, ela começou a tomar vitaminas lá, um monte de vitaminas ela toma para repor esses nutrientes da carne, entendeu? É, Agora a questão da não carne adianta é a só questão parar de energética. comer carne. Não pode. É a questão energética. Por quê? Principalmente aqui no Brasil,
os animais, quando eles são abatidos, é de forma muito cruel, entendeu? Isso. E a questão do que você fala, né? As plantas, ela tem uma consciência e os animais, eles têm uma consciência. Porém, os animais têm Sim. uma consciência um pouco maior do que as plantas, entendeu? Então, o Uhum. animal, ele sente ali, quando ele vai para o abate, ele sente. E a maneira que eles são abatidos é uma maneira muito cruel. Então, eles têm esse sofrimento no momento ali. Tanto que eu vi uma vez, eu não vou lembrar agora para contar em detalhes, mas assim, dependendo da maneira como o animal é abatido, a carne fica dura por conta do sofrimento dele no momento ali Isso. entendeu? A carne, essa energia do medo que ele sente, reverbera na Isso. carne, entendeu? Então, resumindo, a questão é essa, porque o animal também, quando ele vai encarnar, ele sabe que ele está vindo como um animal de abate, como um Sim. animal, por exemplo, um boi, uma vaca, que ele sabe que, uma galinha, que ele sabe que é um animal que, entendeu, é de consumo. Então, ele sabe que ele está vindo nessas condições. Então, a grande questão, que até o Rodrigo fala muito também, eu aprendi com ele, é na hora que ele vai ser abatido, entendeu? Então, a questão energética. Então, o que eu faço? Faz um chokurei na comida antes de Isso. você A Bárbara até colocou intenciona, aqui. entendeu? Você intenciona exatamente que aquela energia negativa seja removida e come sem Isso. culpa, entendeu? É assim que funciona, porque a Isso é gente ótimo. precisa, né? E é Infelizmente, bom, e o bom de fazer o chokurei na comida é tanto pela parte energética, no que diz respeito a essa carga que vem de animais, quanto também para, vamos dizer assim, eu vou falar de energias mal qualificadas, né, que podem estar presentes ali naquela comida. Essas podem interpretar aí em N situações, vou deixar aberto, né, não vou citar situações, mas você pode estar neutralizando energias mal qualificadas que estão presentes nessa comida, seja elas de qualquer espécie, de qualquer finalidade, provindas de qualquer lugar. É lógico que não vai recuperar comida estragada, né, gente? é, Mas a comidinha estando tudo de boa, você vem ali com o chokurei e é bom para você esvair, né, essas energias aí mal qualificadas. Então vale sempre, é sempre bom a gente estar utilizando aí. Você sempre vai comer, já põe ali um chokurei em cima ali da comida para ele poder já fazer uma proteção ali antes de você estar ingerindo o alimento, né? Para a água isso também é muito bom. É igual aquela questão, né? Você já viu assim? Eu pedi água, a pessoa, ela me deu com tanta má vontade que eu até engasguei. Eu até passei mal ali. Não sei se já viram isso. E é real, né? A energia acompanha a água, ali, principalmente a água, né? Acompanhou a água e a pessoa engasga com a água porque a energia que estava ali foi carregada, né? Mal qualificada. Mas, enfim, eu acho que já deu para a gente falar disso aqui, né? Da carne. Você ia falar de uma outra pergunta da Bárbara? a Bárbara fez questão do terceiro olho, né? Uhum. Tem muita gente que tem medo de abrir o terceiro olho, né? Ela estava assim receosa com relação a isso. Então, fazer o reiki abre o terceiro olho? Essa você pode responder se quiser. Tá. É, como é que eu posso dizer? Sim, ela abre. Porém, o acesso que você vai ter através dessa abertura não diz respeito a nós. O que eu quero dizer com isso, de não diz respeito a nós? A gente só vai ter acesso a outros planos ou a determinadas coisas se nos for permitido. Se, através do nosso processo ascensional, do nosso propósito de vida, chegar a um determinado momento em que é necessário que o véu caia, por exemplo. Qual que é esse véu? O véu do esquecimento, da gente lembrar de vidas anteriores. Ou o véu do astral, de você ver pessoas que estão no outro plano, né, desencarnadas. Ou de você realizar viagens astrais e tudo mais. Então, assim, existe uma forma que você pode conseguir
que você, por exemplo, realize viagens astrais ou sonhos lúcidos, né? Existem técnicas para isso, mas só que não é exclusivamente a técnica que vai te permitir fazer isso. Não é exclusivamente você ficar fazendo reiki para o seu terceiro olho que vai permitir que você faça viagens astrais, sonhos lúcidos, entre outras coisas. O que vai acontecer quando você utiliza o reiki, né, na maioria dos casos, é que a sua intuição ela vai aumentar, a sua percepção energética vai estar mais sensível, né, você vai estar mais sensível às energias, a sua intuição no que diz respeito ao sentimento das pessoas, igual a gente falou aqui no início, que às vezes você chega perto da pessoa, só de você conversar com ela, você já começa a compreender tudo que ela está sentindo. E aí você começa a falar as coisas com ela, fala, não, é isso mesmo e tal. Então, assim, a nossa intuição, ela começa a ficar mais aguçada. Mais cedo aqui também o Igor falou assim que ele, só de ver a foto, ele já começa a perceber o que a pessoa está sentindo, uma dor, uma dificuldade que a pessoa está passando. Então, se ele, por exemplo, faz o reiki e utiliza o reiki, né, no seu terceiro olho, o que isso vai acontecer? Ele vai aguçar ainda mais esse dom dele. Ele vai se inteirar ainda mais com esse dom que ele tem. Ele vai compreender melhor, ele vai entender melhor. Quando ele vê uma determinada situação, ele vai vir a intuição, o eu superior dele vai dizer para ele que ele precisa ajudar uma determinada pessoa, ou então vai falar para ele, olha, fala isso para aquela pessoa, a intuição, o eu superior dele, ou talvez ele vai abrir o contato, um canal de comunicação com um mentor, com um guia espiritual, que vai dar algumas tarefas para ele, tipo assim, vai naquela pessoa ali, fala isso com aquela pessoa, fala que Deus mandou uma mensagem para ela, vai lá naquela pessoa, dá um abraço naquela pessoa, uma pessoa que às vezes você nem conhece, vai te pedir, a sua intuição vem e fala, dá um abraço naquela pessoa, ela está precisando de um abraço, você vai lá e dá um abraço naquela pessoa, mesmo sem conhecer ela. Então, o que eu acredito que acontece quando a gente vai abrir o nosso terceiro olho, vamos dizer assim, daquilo que nós temos controle, é isso, tá? Agora, aquilo que não está no nosso controle, aí já entra na questão da espiritualidade. E aí vai entrar um conjunto dentre o que a espiritualidade tem como trabalho para nós e o que nós queremos, ou seja, o quanto nós vamos nos dedicar para uma determinada tarefa. Por quê? A espiritualidade, ela não quer lá do outro lado, eu estou falando isso, gente, porque eu recentemente li isso em um livro de Robson Pinheiro, e o espírito, né, de Pai João de Aruanda, e entre outros, eles falavam exatamente sobre isso, que eles não querem uma pessoa lá do outro lado que vai dar mais problema para eles, porque se a pessoa não se dedica a um propósito aqui na Terra, né, por exemplo, eu quero trabalhar no astral, eu preciso me dedicar para isso. Para que eu possa trabalhar no astral, eu preciso fazer uma reforma íntima, eu preciso ter boas intenções, e não somente boas intenções, intenções sinceras, reais, de que eu realmente quero auxiliar as pessoas. Então, quando eu chegar do outro lado, a minha vibração ela vai estar em uma determinada frequência em que eu esteja em um ambiente onde eu consiga lidar com ele. Porque se a sua frequência ela não está boa, você vai para um lugar e você não vai querer voltar lá no astral nunca mais. Você vai ficar aterrorizado, porque você só vai ver, vai ser um filme de terror na sua mente que vai acontecer. Porque se a sua energia estiver baixa, para onde é que você acha que você vai? Você vai para um lugar lindo e maravilhoso? Não. Então você fica aí fofoquinha o dia inteiro, né? Falando mal dos outros o dia inteiro. Gente, essas pessoas que fazem, enfim, todo tipo de coisa ruim para com os outros e até para consigo mesmo, seja nas palavras ou nas ações. Então, essas pessoas, a vibração delas está ruim. Então, quando a gente fala de mecânica quântica, que tudo é energia, a gente está em sintonia e a gente traz tudo que está em sintonia para a nossa vida. Então, se a nossa sintonia
né, tá numa rádio onde está passando a rádio lá ruim, nós vamos nos sintonizar com coisas ruins. Se aqui a gente está cuidando da nossa energia, fazendo a reforma íntima, né, tendo mais paciência, tendo mais compaixão e tudo mais, a gente vai começar a elevar a nossa vibração. A nossa vibração estando um pouco mais alta, significa que, se além dessa elevação vibracional que a gente está realizando consigo mesmo, a gente também se dedicar, através das práticas, por exemplo, de viagem astral, sonhos lúcidos, porque tem diversos livros falando sobre esses assuntos, o que a espiritualidade pode entender? Bom, o que aquela pessoa está fazendo? Bom, ela está fazendo a reforma íntima, ela está buscando ter mais calma com as pessoas e entender que todos nós estamos aqui passando pelas, vamos dizer, mesmas lutas, né? Cada um aqui tem as suas próprias lutas, né? Eu falo as mesmas porque a dificuldade todo mundo tem, né? Na sua vida. E ela está buscando ser uma pessoa melhor. Ela não tem segundas intenções com as coisas que ela faz com as pessoas. Então, assim, é uma pessoa que é sincera com aquilo que ela faz. E ela também está diligentemente, consistentemente, buscando um conhecimento para que ela possa realizar algo maior. Então, depois de um determinado tempo que a pessoa mostra que ela realmente está dedicada a realizar uma tarefa, eles acabam levando em consideração toda essa dedicação que a pessoa tem, acaba sendo permitido para essa pessoa que ela comece a se desdobrar, a ter um contato mais íntimo aí com seus guias, com seus mentores, a conhecer de forma consciente o astral e até trabalhar no astral, né? Porque hoje, na maioria dos casos, o que acontece? Muitas pessoas trabalham no astral, até ajudando, auxiliando, só que elas fazem isso sem ter a consciência de que elas estão fazendo isso. Então, às vezes ela tem uma energia boa, mas às vezes ela não está fazendo 100% a reforma íntima ou se dedicando o suficiente para que, de fato, ela consiga realizar um trabalho, vamos dizer assim, efetivo ou no astral ou totalmente consciente. Então, resumindo, né, eu falei demais, mas vamos resumo aqui. Você fazer o reiki para o terceiro olho, eu acredito que você só vai atingir, vamos dizer assim, algo além do véu, só se realmente aquilo estiver bem em consonância com o seu propósito, com aquilo que você precisa passar, com o seu momento, se for o momento isso precisa acontecer na sua vida. Se não for o momento, você pode ficar 100% tranquilo. Assim, você vai ficar tranquilo de qualquer jeito. Se for o momento, ótimo, é porque tinha que acontecer. Se não acontecer, tá tudo certo também, você pode continuar, né? Inclusive, eu gosto muito de fazer de vez em quando eu coloco o reiki bem aqui, ou né, nessa posição, de enviar o reiki e ficar imaginando que a energia do reiki ela está fazendo a minha glândula pineal vibrar, e quando ela vibra, ela começa a se descalcificar. Eu não sei se vocês já ouviram nesse termo de descalcificar, porque o flúor ele vai calcificando a nossa glândula pineal. Aí por que tem muito flúor, às vezes, na água? Porque na pasta de dente e em diversas outras coisas tem muito flúor. Porque o flúor ele vai calcificando a nossa glândula pineal, e quando ela fica calcificada, é como se colocasse uma capa em volta dela. E essa capa acaba limitando muito, mas é muito mesmo a nossa intuição, né, o nosso trabalho interior, da gente se conhecer mais, se conectar consigo mesmo, com o nosso eu superior. Então, quando a gente começa a eliminar o flúor da nossa vida, seja através de uma pasta de dente sem flúor, tem muitas aí naturais. Quando você começa a utilizar, por exemplo, a cúrcuma, que é o açafrão, né, você faz ali um shot de manhã, que é a cúrcuma com açafrão e limão, e você começa a tomar isso, você começa a tomar uma ação que começa a te ajudar a descalcificar a sua glândula pineal. E quanto mais descalcificada ela está, mais forte vai ser a sua intuição, mais conexão você vai conseguir aí com o seu eu interior. Bom,
É isso, né? A Bárbara falou assim, cara, ainda bem porque eu não quero ver coisas do outro lado, não. Só intuição já basta. A questão de ver coisas também tem a questão da pessoa estar preparada, né? Se ela não está preparada, ela não vai ver. Tem isso também, entendeu? Exatamente. Se ela não estiver A preparada, ela espiritualidade não não vai vai ver. mostrar para ela aquilo que vai causar pânico ou que vai fazer com que ela pare com o seu processo evolutivo. A espiritualidade ela trabalha para te ajudar a evoluir cada vez mais. Ela faz tudo para te ajudar a ir para frente, nunca para trás. Então, se a pessoa tem medo, se ela não se sente preparada, isso não vai acontecer. Pode ficar tranquilo que agora, tem algumas pessoas, como esse seu amigo aí, que já nasce com uma certa mediunidade, que Uhum, isso já vem de outras vidas e que precisa ser trabalhado. Quando trabalhado, isso potencializa. Mas isso são algumas pessoas, não é todo mundo, entendeu? aham. Agora, aqui, a Eliane perguntou o seguinte: gostaria de saber, eu não consigo desenhar todos os símbolos, tem algum problema em aplicar o reiki? Eliane, o ideal é você desenhar sim os símbolos, tem que aprender, certo? Pega uma folha, pegue um caderno e vai Isso é traçando, vai ótimo. traçando. Eu fiz isso quando eu precisei fazer. Eu tive dificuldade para decorar o Honshaze Shonen, que ele é o mais difícil, que as Sim. pessoas todas reclamam. Então eu ficava desenhando o dia todo, desenhando, desenhando, desenhando. Hoje eu desenho tranquilamente, né, sem precisar olhar, mas é a maneira mais fácil para você decorar como que desenha, como que traça os símbolos, porque é importante nesse início você saber decorar sim. Depois você vai mentalizar o símbolo, mas isso é com prática lá na frente e ele já ativa. Mas agora no início é importante você estar desenhando ele sim, com certeza, tá bom? Eu vou passar aqui algo que eu fiz e que funcionou para mim. Eu acredito que pode funcionar para Eliane também. Eliane, eu faço o seguinte: eu pego o desenho, né, aqui, vendo ele, e faço esse desenho numa folha, vendo ele aqui exatamente como é. Beleza. Fiz ele uma vez nessa folha, o que, que eu vou fazer? Nessa mesma folha, igual quando as criancinhas, eu peguei a mesma coisa que faço com a criancinha, que como é algo novo, a gente tem que pegar do básico. Lá no primário, quando escreve a letra A e ela tem tudo pontilhadinho e ela vai fazendo, basicamente, lógico que eu não pontilhei tudo, né? Ia dar muito mais trabalho, mas eu fiz o primeiro desenho e depois à direita eu fui repetindo o símbolo. E fui repetindo, e fui repetindo, e fui repetindo. Várias e várias vezes. Você põe a folha no modo paisagem ali, né? Que você vai estar na horizontal, e você vai fazendo o símbolo um monte de vezes. Fez esse, beleza? Encheu a folha? Ótimo. Vamos para o próximo símbolo. E aí você vai fazendo. E aí, assim, o que é legal? À medida que você vai estudando, porque como são 3 módulos, os 3 primeiros, né? Quando você está no primeiro módulo, você vai ter acesso ao Shokurei. Então, você vai focar no Shokurei. Você tem. Eu fiz o curso da seguinte forma: eu fiz um espaçamento de pelo menos 30 dias entre cada iniciação, porque eu gosto de sentir as coisas, das dúvidas virem, de experimentar aquela coisa toda, né? Isso é o jeito que eu fiz, viu, gente? E aí, nesse tempo, você vai se interagindo, né? Assim, a Liane, ela é aluna sua, Carla? É, A Liane já fez todos os níveis? Em qual nível que ela está? ela iniciou no 3A essa semana. Ah, já está no 3. Ah, não, então ela já sabe tudo, né? Então já está lá na frente. Mas para quem está começando, né? Você vai ali se interagindo com a energia, vai treinando o símbolo, fazendo na caneta, no lápis ali, no papel mesmo, né? E aí o que eu fazia depois? Depois de eu ter feito um monte de vezes, aí eu fazia no ar também, o que eu comecei a fazer? Eu pegava a folha, eu desenhava o símbolo bonitinho lá, aqui, e do lado eu simplesmente olhava para frente e fazia o símbolo. Falando o nome, né? Shokurei, Shokurei, Shokurei. Ia fazendo ele algumas vezes e aí eu comparava como é que estava o meu símbolo e com o símbolo real. Quando eu via que estava legal, eu falei, tô pronto. Não, você já não esquece mais. A Né? Amanda Então, perguntou aqui, ó. Cada nível faz uma iniciação? Sim, Amanda. Cada nível, uma iniciação, certo? Eu acho que eu passei isso para você o dia que a gente conversou, mas como eu passei muita coisa, talvez passou despercebido. Mas é assim, cada nível a gente faz uma iniciação, aí tem o período de 21 dias. Eu sempre peço para pelo menos 15 dias para a pessoa começar a estudar a outra apostila, certo? Aí ela tem mais alguns dias para estudar.
para não fazer uma iniciação em cima da outra, pela questão energética, certo? Você está recebendo uma carga de energia, você está fazendo uma limpeza, são catarses que vão vir. É aquilo que eu sempre falo, a energia, a gente vai virar um canal. Então a energia vem, ela vai passar pelo nosso corpo para sair pelos nossos chakras das mãos e direcionar para outra pessoa. Mas o nosso corpo tem que estar limpo. O que é estar limpo? É limpo de sentimentos, de mágoa, de crenças, de um monte de bagagem que a gente traz desde a infância. Então, esse período de autoaplicação e catarses, ele vai limpando isso, ele vai trazendo muitas emoções, faz você relembrar coisas que você tem que perdoar, não perdoou, situações que você não lembra mais, mas que ainda está afetando a sua vida. E é por isso que a Isso. gente fala que é um período de limpeza, que você tem que estar ali, ó, botando para fora essas emoções e consertando. Para você estar pronta para receber essa energia para passar para outra pessoa, certo? Esse é o Fazer muita processo que a gente autoaplicação. muito. Quanto mais autoaplicação, menos sintomas você tem, porque a energia ela já vem te transformando, entendeu? Mas é Isso. muito importante você trabalhar essas emoções, não ficar guardando. Até eu vou fazer uma dúvida aqui, Carla, porque comigo não aconteceu, mas é possível acontecer alguma catarse nessa limpeza emocional? Não é todo mundo que acontece, vai muito do que a pessoa traz de bagagem emocional, né? Eu, por exemplo, tive muita, e eu tenho até hoje, você sabe, sempre que a gente vai ali em Aham. ritual, você sabe que as minhas catarses são pesadas, eu sempre comento com você. Mas Uhum. assim, vem muito da sua infância, daquilo que você trouxe de sentimentos que foram guardados, entendeu? E às vezes até coisas de outras vidas também que você traz. Às vezes a pessoa, ela teve ela já vem trabalhando isso, trabalhando perdão, trabalhando, sabe? Não é aquela pessoa que guarda as coisas. E Sim. então ela não tem catarses, né? Algumas têm poucas, algumas não têm nenhuma. Isso não quer dizer que a energia não veio, não tá limpando. É aquilo, tem gente que traz muitas emoções. Eu trago, eu tenho ainda, eu sei que ainda tem muita coisa para limpar, mesmo com todo Uhum. esse tempo. Eu sinto que ainda tem muitos sentimentos aqui que ficaram guardados muitos anos, que precisa vir à tona, precisa ser, entendeu? Mas é um processo, são processos que a gente vai passando e esses processos às vezes levam anos para conseguir. Um exemplo de catarse, mau humor, TPM. Você tá numa TPM direto. Eu lembro que meu filho falava assim: Meu Deus, quando que vai acabar essa TPM? Eu não aguento mais. TPM, é enjoo, é dor de cabeça, é mau humor, é vontade de chorar do nada, aquele sentimento de vazio, lembranças que vem, aí vem uma lembrança que você não tinha mais de alguma coisa que aconteceu lá na infância, aí vem toda aquela raiva, aquele sentimento entendeu? Que você tem que pôr pra fora. Aí às vezes vem com tanta força que te dá enjoo, você precisa vomitar. São sentimentos, entendeu? Mas Ótimo. é aquilo que eu te falei. Quanto mais você se auto-aplica, mais leve é essas catarses, entendeu? Por isso que eu falo, a auto-aplicação é fundamental. No meu tempo, eu fazia auto-aplicação de manhã e à noite. De manhã e à noite, porque Sim. você precisa estar trabalhando esses sentimentos, entendeu? E as minhas foi pesada. Foi bastante pesada. Até hoje, até hoje. Não, Mas mas eu também, essa parte assim, emocional, quando tem algumas situações que eu ainda estou trabalhando, que quando elas vêm, elas me tiram totalmente do ar tipo assim, eu não consigo fazer mais nada. E aí, o que que acontece? Assim, e o que que acontece? Quando essas coisas vêm, gente, o reiki é bom, mas não vai ser todo momento que a gente lembra também. Porque, igual aqui comigo, tem que 2 anos que eu faço reiki, tem vezes que vem as situações e que eu até nem lembro de tão forte que vem, sabe? Às vezes eu vou lembrar depois de algum tempo de eu sofrer e tal, porque às vezes o sofrimento vem tão forte ali que você nem lembra na hora. Mas aí esses dias veio uma situação dessa e na hora assim, eu fico cego, né, do que aconteceu, é uma coisa muito forte, e aí eu busco me isolar naquele momento, porque eu preciso me acalmar os ânimos e tal. E aí eu tava assim, eu falei assim, engraçado, gente, eu tenho o reiki e não estou usando, vou fazer o reiki. E fiz o reiki, menina, e foi uma maravilha. Foi tudo embora, fiquei de então, boa,
Foi o que Nossa, aconteceu essa semana, né? Que eu até comentei com você hoje. Uhum. Eu estava vivendo uma situação e eu não estava me dando conta, né? Sorte que você fez aquele comentário. Eu falei, gente, peraí, eu tenho reiki, o que está acontecendo? Eu vou começar a me auto-aplicar. Comecei a me auto-aplicar e assim veio uma clareza muito grande para mim do que estava acontecendo, da Isso. situação. E assim, eu entrei em equilíbrio. Eu falei, pronto, acabou, estou em equilíbrio, agora eu posso dar sequência. Porque eu tava vendo que as coisas estavam se acumulando, eu não estava conseguindo resolver nada, e eu estava totalmente fora de eixo, assim, totalmente a cabeça no mundo da lua, eu não conseguia pensar em nada. E com um monte de serviço, serviço acumulando. Eu tô com tanto serviço que eu tô quase trabalhando 24 horas ali. E o serviço acumulando e eu ali naquela, entendeu? Aí eu falei, não, Parada. comecei a fazer auto-aplicação e assim, de manhã à noite, eu não faço a auto-aplicação completa, porque não dá tempo, mas assim, o pouco que eu faço, eu já consegui me centrar de novo e entrar em equilíbrio. Então, o bom do reiki é isso, você percebe, né? Nem que alguém tenha que te puxar a orelha, mas você percebe que você tem uma É, ferramenta que resolve a sua situação ali, entendeu? E foi pra exato. mim, nossa, porque o mês ia passar, eu não ia conseguir resolver aquelas questões que eu comentei com você, e pronto, ia ser mais um mês perdido. Exatamente. É bom, né, gente? Assim, porque às vezes a gente fala assim do rei que a gente está falando aqui, que é as mil maravilhas, né? Mas é as mil maravilhas mesmo, mas é exatamente para nos auxiliar nesses momentos que a gente precisa. Mas isso não significa que a gente vai ser só paz e amor pro resto da vida, Não, e aquela coisa não. toda. É tipo assim, não, tem os momentos que. Porque a gente tem que viver as nossas sensações, as nossas emoções. A gente tem que sentir raiva, sim. Mas não é aquela raiva que vai te consumir. A raiva é uma parte, é uma emoção normal nossa. A gente tem que. Só que a gente tem que saber que nós é que temos controle. A gente sente a raiva, mas nós é que temos controle sobre ela e não ela sobre nós. Existe uma diferença, né? O medo. É importante que a gente sinta medo. Porque se a pessoa que. Já viram falar que a pessoa que não tem medo morre rápido, morre fácil, né? Às vezes dirige em uma altíssima velocidade, faz enfim, ela aumenta as chances, né, dela partir dessa para melhor, né? Então, assim, é importante que a gente tenha medo, para que a gente tenha mais precaução na hora de fazer certas coisas, na hora de utilizar certas palavras, na hora de realizar certas ações, para que a gente tenha mais cautela, né? Mas nós não podemos deixar também que o medo tome conta da gente, que, né? Nós é que temos que controlar o medo. Então, é bem por aí, né? Carla, vamos aqui para. Olha só, a gente já está aí 1h42, né? Vamos. Gente, para quem está aqui, esteve aqui com a gente até agora, muitíssimo obrigado aí pela presença de cada um de vocês. É muito importante vocês estarem aqui. A gente fica muito feliz, né, Carla, de saber aí que o pessoal tá aqui com a gente até agora. É muito importante isso para a gente. Então, hoje, pessoal, nós estamos fazendo aí essa live de perguntas e respostas sobre o Reiki, né, e a profissão terapeuta Reiki. E a gente falou aí sobre diversos assuntos e agora nós vamos aqui para mais uma pergunta antes da gente encerrar aqui essa última parte que nós já vamos para 2 horas, né, Carla? Ótimo, foi bom que hoje rendeu bastante. E o Não, Instagram mas também, a gente não fez nem metade das perguntas que foram separadas aqui, ainda tem nem muita coisa metade. para ser É, comentada. Vamos ter que deixar para uma segunda live. isso é bom que a gente fica tendo outras oportunidades aí de encontro também, para a gente poder conversar. Ah, É, então, cadê a pergunta aqui, gente? Eu estava com ela aqui na frente, aqui. Deixa eu ler essa pergunta aqui que eu vou te fazer ela aqui. Ah, tá, essa aqui, ó. Tá, fiz o curso de Reiki, beleza, estou aqui me sentindo o terapeuta. Aí eu vou e vou me fazer a pergunta, né? Como é que eu vou saber se eu estou fazendo a aplicação corretamente? isso é muito simples, entendeu? O resultado.
Tem a questão, né? Essa postagem que eu fiz na. Eu até ia comentar sobre isso. Eu fiz uma postagem no Instagram sobre o Biocem, né? E eu Uhum, fui criticada por essa postagem pelo seguinte: eu estou uhum, entregando informações que devem ser passadas durante o curso, eu estou entregando de forma gratuita. Porém, uhum. eu acho que é muito importante, porque às vezes durante o curso a gente não comenta sobre essa técnica que ela é fundamental para você estar praticando o Reiki. Então, se você está fazendo as suas meditações gachô, se você está aplicando o reiki, se você está tendo as sensações nas suas mãos, você está fazendo tudo certo. Entendeu? Não tem como você estar fazendo errado. Isso, As sensações, ela te dá a resposta, certo? Agora, isso. saber interpretar essas sensações, aí é com o tempo, entendeu? É com o tempo que você vai Exatamente. se familiarizando com as sensações e entendendo como cada uma funciona. Agora, tem também a questão da pessoa que vai te dar um feedback do que ela sentiu, de como foi. E outra coisa, mas Isso. eu não sinto nada nas minhas mãos. Para você desenvolver o seu Biosen, é meditação gachô, entendeu? Meditação gachô é Sim. fundamental. Essa prática da meditação gachô e autoaplicação é que vai te sintonizar cada vez mais com a energia e você vai se familiarizando com esses sentimentos. Então, se você não sente nada ainda, comece a praticar muito mais a meditação gachô, entendeu? E é a É, meditação simples, que você faz ali em 3 minutinhos, você já começa já a perceber uma diferença no dia a dia, sim. entendeu? Tem a questão também que é bem simples da gente identificar, que é a mão esquentando, né? Que Ali é quando você, uma né? relação do Biosen. Isso. Então, assim, Tem a técnica também da energia que você manipula nas mãos também. Essa é uma maneira de você sim. perceber, entendeu? Eu adoro fazer isso, eu faço todo dia à noite. É É, muito. eu sempre, ó, pra você ver, gente, vou até contar uma historinha rapidinho aqui sobre isso, porque antes mesmo de conhecer o reiki, desde criança, eu venho aqui, essa ela tá falando de manipular a energia na mão, é aqui, ó. Vamos imaginar, eu podia até ter pego, eu vou arrumar um balão da próxima vez. Imagina que tem um balão aqui no meio das minhas mãos, né? Tem um balão aqui. Quando eu falo de manipular a energia, aqui, ó, quando eu tento encostar as minhas mãos, é como se tivesse um balão aqui no meio. E Não eu consegue. sinto uma repulsa. Sabe quando você pega dois ímãs com os dois lados negativos ou os dois positivos e tenta juntar e gera uma repulsão? É exatamente essa mesma repulsão que eu sinto. Só que eu sinto ela aqui em cima da minha mão. Só que aqui em volta da nossa mão, gente, tem um corpo etérico, que é do éter, né, de energia. Eu acredito que a gente sente essa energia nesse corpo, no nosso corpo etérico, né, porque não está encostando na nossa mão, então é uma coisa mais de energia. Então, quando eu faço isso daqui, ó, eu tô, de fato, gente, ninguém está vendo nada, mas eu estou sentindo aqui, ó, eu faço aqui, ó, nem vocês não vão ver nada, ninguém vai falar, os caras tá doido, né? Mas tá aqui, gente, tá aqui. Uma hora, se vocês fazendo, vocês vão perceber isso. E Pode fazer, qualquer pessoa pode fazer. Eu gosto de começar devagarzinho, eu vou aumentando, né? Aí quando isso, chega num certo tamanho, eu começo a trabalhar. Eu finjo que é uma bolinha, né? E eu fico trabalhando essa bolinha. Agora, o que acontece? A gente tem os dois chakras principais aqui, que é por onde sai o reiki, né? Por onde sai a isso. energia. Então, quando eu conecto um chakra com o outro, essa energia ela começa a potencializar ali na minha mão. E eu começo a trabalhar essa energia. Principalmente quando eu estou fazendo envio de reiki para o grupo, eu gosto de ir aumentando essa energia e eu direciono ela para onde eu quero. No caso, eu direciono para todo mundo ali do nosso grupo lá do WhatsApp, lá que eu Uhum. estou fazendo envio de reiki. Então, o que acontece? Quando eu fiz o meu curso de reiki, eu não sabia dessa técnica. E eu comecei a fazer isso, nossa, eu me achava assim, nossa, eu achava fantástico. Essa energia, eu Coisa de saía filme, né? jogando bolinha de energia para todo lado. Eu falava, isso é muito bom. Quando você começa a familiarizar com isso, nossa, é muito gostoso. A gente Verdade. volta a ser criança, né? Você começa a trabalhar com sua bolinha imaginária ali. Isso. E outra forma também, né, de você estar percebendo se você está fazendo corretamente é se como que você começa a se sentir também com as suas auto-aplicações, né? Então, se você pega aí um dia que você estava muito estressado, com energia bem pesada, e você vai lá e faz o reiki.
e de repente você sai andando nas nuvens, né? Bom, tá funcionando aí. E se tá funcionando com você, com as outras pessoas, com certeza também vai funcionar. Outra coisa é você também pedir o feedback para os seus pacientes, né? Eu mesmo saí, fui na minha mãe, na minha irmã, na minha esposa, na minha filha, né? Fui com todo mundo falando assim aqui, você não quer ser minha paciente, não? Te mandar um reiki? O que é isso? Eu perguntava. Aí eu ia chamando mesmo para me poder enviar. Por quê? Porque é para me saber, para você começar a se interar com a energia. E aí eu mandava para minha mãe, ou para minha irmã que gostava de falar, nossa, Luiz, quando você me envia o reiki, eu fico andando nas nuvens. E aí eu falava assim, não, é porque deu certo. E observação, né, gente? A distância, tá? A distância geográfica. Eu moro a 300 quilômetros de distância da minha irmã. E eu envio o reiki para ela à distância. E mesmo à distância, ela recebe e sente as energias. Então, assim, eu envio para minha mãe também. Então, assim, é real, né? E é importante que a gente envie o reiki para as outras pessoas e peça o feedback delas. Mas não se desanime se a pessoa falar que não sentiu nada, porque vai acontecer. Mas às vezes se a pessoa também não sentiu nada, não é porque você fez errado. Às vezes é porque a pessoa também não se abriu para isso. E como ela não se abre para receber energia, a percepção dela vai ser praticamente nula mesmo, porque ela falou assim, não, isso aí não funciona, mas eu vou fazer só para que eu gosto da pessoa, para me ajudar ela, não vou, né, para não dizer não, mas eu não, e tal. Então, às vezes, na hora que você vai enviar para ela está mexendo no telefone, às vezes está fazendo uma outra coisa, não deu atenção. Então, assim, tem todos esses detalhes para a gente levar em consideração. Agora, a pessoa que está bem receptiva, ela vai te dar um feedback legal, ela vai falar o que sentiu. Uma coisa que é legal também é você, por exemplo, vai ter algum chakra que você vai sentir uma repulsa, né? Esse mesmo magnetismo que você, quando eu falo que eu coloco as mãos aqui, sinta esse magnetismo, quando você vai impor, porque tem uma técnica que mesmo à distância, você imagina o corpo da pessoa, um corpo energético menorzinho aqui, e você vai aplicando o reiki em cada um dos chakras desse corpo energético que você cria na sua frente, como se fosse um holograma. E à medida que você vai enviando, ou seja, até e pessoalmente também isso funciona, você vai colocar energia às vezes, no coronário ali e você começa a sentir uma repulsa, né? Que parece que parece que ele está meio bloqueado, né? E ele não está querendo deixar a energia entrar. E então você intensifica de certa forma assim um envio de energia. Você, às vezes eu até solicito mais energia para poder enviar, até que chega um momento que parece que essa barreira é quebrada. E então você consegue, assim, no meu caso, né, eu consigo perceber ali um fluxo energético ali naquele chakra mais harmônico, né, mais num movimento mais, como é que eu posso dizer, mais homogêneo, porque às vezes eu sinto ele. Sabe quando o pneu tá desbalanceado e ele dá tipo um lado tem mais peso e ele fica assim? Aí eu começo a sentir ali depois ele fazendo um movimento mais homogêneo, mais calibrado. Assim, gente, eu uso muito a imaginação e ela me ajuda muito, sabe? Eu recomendo para todo mundo que use muito a sua imaginação das coisas acontecendo, porque quando você imagina, você também está colocando uma intenção, né? Você está imaginando que algo está ocorrendo. Então significa que você está manipulando aquela energia para que ela funcione daquela maneira. E aí quando você intenciona isso e imagina isso acontecendo, aí assim faz. Eu penso para mim que tem uma interferência positiva aí muito grande da gente fazer essa imaginação. Então, eu acho que deu para responder, né? Sobre saber se O Beyoncé dá para você está fazer da gente enviando. mesmo, tá? Quando você for fazer a autoaplicação, faz um Beyoncé antes e aí você já sente se tem algum ponto com falta de energia, em desequilíbrio no seu corpo, entendeu? Ah, tá. Eu acho que eu ainda não usei dessa forma. Eu só de fazer. Foi até interessante, eu até comentei lá que de fazer o Biocem antes, né? Mas eu já vou fazendo
ali durante a própria aplicação mesmo, Então, Beyoncé né? faz antes. Você Faz faz antes antes, né? isso, para você sentir aonde exatamente que você precisa concentrar mais reiki, mais energia. Aí Uhum. você abre o chakra da pessoa, você faz o Beyoncé, você faz a aplicação de reiki completa, centralizando mais ali onde ela precisa, depois você fecha o chakra da pessoa, entendeu? E se você quiser depois Ah, passar tá. novamente o Beyoncé para ver se está tudo em equilíbrio, pode fazer Hum. também, mas ele tem que ser feito sempre para você identificar qual parte do corpo da pessoa É. precisa de mais energia, entendeu? Eu faço isso, eu faço isso no final. No final eu avalio ali, né, todo o sistema da pessoa, né, faço aí o Beyoncé no final para me poder avaliar. Se eu perceber em algum lugar que necessita de mais, aí eu volto naquele chakra ali para poder dar sequência com o envio de reiki bem direcionado ali naquele chakra. Mas Começa fazendo isso também para no você ver. início, né, vou fazer, vou Porque no fazer. final você já energizou todo o corpo dela, você já fez o reiki, Sim, já isso. equilibrou todos os chakras dela. Então, raramente vai dar um problema. Agora, no início, quando ela chegou ali, naquele momento que ela está totalmente em desequilíbrio, você consegue identificar melhor aonde que você precisa focar Uhum, mais energia. Entendeu? entendi, legal. Bom, vai dar agora, falta 4 minutos para 11 aqui no meu relógio. Eu acho que por hoje já tá bom, né? A gente já está aí para inteirando 2 horas. Foi maravilhosa essa conversa de hoje. É sempre bom, Carla, a gente está aqui conversando. Eu adoro falar sobre o Reiki, né? A gente troca aí muita experiência. E aqui, nessa conversa, né, gente, o que eu acho mais interessante é que hoje eu aprendi um monte de coisa aqui. Sabe por quê? Porque a gente estuda. Só que às vezes a gente esquece de muita coisa. Né? A gente pega aquelas coisas ali que vão nos auxiliar com maior frequência no nosso dia a dia, dentro do nosso objetivo, e as outras coisas a gente, de certa forma, acaba descartando, né? Não assim que a gente descartou mesmo, mas que a gente colocou assim um pouco de lado para dar mais atenção para outras técnicas, né? Que a gente teve mais sinergia. Então eu sempre falo, né, eu já fiz aí um monte de live com outras pessoas também, eu falo que essas lives elas são para não só para a gente transmitir a informação, mas nessa troca de informação a gente acaba aprendendo muita coisa, porque nesse momento aqui que a gente está compartilhando essa energia, né, existe um objetivo, não especificamente nosso, mas existe um objetivo da espiritualidade também, que nos leva a realizar esse tipo de trabalho, e às vezes acaba sendo intuído diversas situações ou diversas coisas que a gente fala, e às vezes a gente fala de uma coisa que a gente lembrou e que a gente às vezes nem praticava há tanto tempo, mas que a gente já fez em algum momento e que viu que é uma boa técnica. E isso é bom por quê? Porque a gente relembra disso que a gente já sabe, que a gente já estudou, e a gente começa a perceber que essas técnicas elas acabam ganhando um espaço no nosso momento atual, porque a gente já, no meu caso, já tem uma história aí de várias técnicas que eu uso, mas aí essas técnicas que a gente acaba se relembrando delas, a gente acaba encontrando aí, percebendo situações onde a gente consegue aplicar elas. E é interessante isso, por quê? Porque tudo é um processo de formação ali de cada um como terapeuta também, como, às vezes, não como trabalho, mas o terapeuta de si mesmo, né? Então a gente, tendo ali o conhecimento de algumas técnicas que a gente tem o costume de utilizar, e a gente já memorizou elas, né, já tem elas, assim, já utiliza elas até de forma mecânica, a gente já começa a poder abrir um espaço para que novas técnicas possam compor aí o nosso arsenal, se assim pode se dizer. Verdade. Já que o pessoal está pedindo aqui que a gente faça mais lives, vamos sugerir os Isso. temas. Vocês podem sugerir os temas das lives pra gente, entendeu? Seria ótimo, né? Seria Interessante. ótimo. É só vocês dizer o Seria que ótimo. vocês querem que a gente comenta, a gente vai comentar. A gente pode fazer duas Isso. lives por semana, né? Hoje Coloca aí até sobre os hoje é assuntos, a gente segunda. vai falando.
Isso. É, Porque reiki ele é um assunto que a gente fica aqui, vai dar meia-noite, a gente está falando e vai ter vai assunto falando e até não amanhã e acaba. ainda não vai falar tudo. Então vamos estar fazendo essas lives e vocês vão sugerindo os assuntos, temas, e a gente vai destrinchando aqui, entendeu? Isso. É isso aí então. Gente, então, muitíssimo obrigado pela presença de cada um de vocês. Muitíssimo obrigado, Carla, mais uma vez, pela sua Eu presença que aqui. agradeço. E é isso aí. Gratidão por estar aqui compartilhando Gratidão a todos que um participaram pouquinho, aqui. né? Desculpa ter sido uma live muito longa, a ideia não era essa, mas né, foi. E é Isso, isso. ótimo. Se Deus É isso aí permitir, semana então. a gente tá de volta, tá bom? Então, beleza então. Um Tchau, abraço, gratidão, fiquem com um Deus, abraço, gratidão. Até a próxima. Tchau, tchau. tchau.